Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 571. Giratina e o Guerreiro do Céu. Após terminar sua conversa com Groudon, Naoki aproveitou a oportunidade para falar com o recém-evoluído Urshifu. Urshifu, quando você evoluiu? Ele perguntou com um sorriso. Urshifu respondeu honestamente, Shifu, agora mesmo. O mestre Kyogre disse que eu poderia ir com ele para ajudar você. Entendo. Naoki olhou para o calmo e composto Urshifu à sua frente, com o coração cheio de orgulho. Como ele esperava, Kubifu evoluiu com sucesso para um Urshifu ao dominar os mistérios do mar, adotando o estilo ataque rápido. Mesmo assim, Naoki estava curioso. Ele se perguntou quais seriam as diferenças entre um Urshifu que evoluiu por meio desse método e um Urshifu típico treinado para usar técnicas combinadas. Isso seria algo que valeria a pena descobrir. Depois de pensar por um momento, Naoki disse calorosamente, assim que terminar seu treinamento hoje, volte para o rancho. Quero ver os resultados do seu trabalho duro. Urshifu já havia planejado retornar, então ele assentiu firmemente em resposta. Após encerrar a ligação, Naoki estava prestes a sair e se juntar ao professor Carvalho quando outra mensagem apareceu em seu telefone Rotom. Mewtwo, se precisar de ajuda, estou disposto a ajudar. Naoki ficou momentaneamente atordoado. Mewtwo era uma existência especial. Em uma batalha dessa escala, sua força definitivamente poderia desempenhar um papel crucial. Na verdade, Mewtwo possuía habilidades psíquicas notáveis, capazes não apenas de apagar memórias, mas também de ler os pensamentos dos humanos. Se esses poderes fossem refinados ainda mais, Mewtwo conseguiria conectar os pensamentos de todos? Entretanto, outra questão importante me veio à mente. Depois de pensar um pouco, Naoki digitou sua resposta cuidadosamente. Rei Dourado, agradeço a sua disposição em ajudar. Mas se você se juntar à batalha, ficará exposto aos olhos do público. Com a força da internet hoje em dia, assim que você aparecer, sua existência poderá se espalhar pelo mundo em poucos dias. Para Mewtwo, isso iria contra seu desejo original de paz e reclusão. Mais importante ainda, a equipe Rocket ainda não havia sido dissolvida neste mundo. Se Mewtwo se revelasse, Giovanni com certeza notaria. É claro que Mewtwo também havia considerado isso. Mas então ele se lembrou, depois do último encontro em Penhasco Claro, que as memórias de Giovanni e dos membros do Rocket já haviam sido apagadas. Mesmo que Mewtwo aparecesse novamente, a maioria dos humanos provavelmente o confundiria com um Pokémon raro em vez de reconhecê-lo como ele realmente é. Pensando na vida pacífica e despreocupada que desfrutou na árvore do mundo todos esses anos, Mewtwo não pôde deixar de sorrir, uma expressão rara para ele. Lembrou-se dos Pokémon clonados vivendo livremente como qualquer outro Pokémon. Eles cultivavam a terra, colhiam frutas e vegetais e trabalhavam juntos com alegria. À noite, todos se reuniam para assistir ao pôr do sol, com os olhos brilhando enquanto o céu se enchia de estrelas e o luar banhava o mundo. Então à noite, eles se enrolavam e adormeciam lado a lado, com sorrisos pacíficos estampados em seus rostos. Mesmo dormindo, a felicidade irradiava deles. E tudo isso, toda essa vida preciosa e linda, foi graças a Naoki. Os genes humanos dentro de Mewtwo despertaram um profundo desejo de fazer algo por Naoki. E então Mewtwo enviou outra mensagem. Mewtwo, vou parar de fugir. Sejam humanos ou Pokémon, todos fazemos parte deste mundo. Naoki ficou um pouco atordoado quando viu a mensagem, mas então um sorriso brilhante apareceu em seu rosto. Rei Dourado, certo. Groudon, Kyogre, Calyrex, Roa e agora até Mewtwo. Essa escalação era realmente luxuosa. No entanto, surgiu outro pequeno problema. Seria realmente trabalhoso carregar tantas Pokébolas de uma vez. Naoki não pôde deixar de se sentir um pouco arrependido. Se Opa estivesse ali, ele não teria que lidar com esse problema. Com a habilidade de Opa, ele poderia simplesmente acenar com a mão, e Opa poderia invocar todos os Pokémon lendários que vivem na Árvore do Mundo através de seus anéis. Assim como super-heróis se reunindo para lutar contra Thanos em Vingadores, Ultimato. Enquanto ele pensava nisso, o telefone Rotom vibrou novamente, recebendo duas novas mensagens. Mewtwo, mais uma coisa. Os Pokémon que vivem na Árvore do Mundo pensaram erroneamente que você ia começar uma guerra contra outros humanos. Agora, todos estão colhendo frutas e fazendo um treinamento especial para se preparar para lutar ao seu lado. Giratina, droga! Eu corri, mas aqueles dois fugiram. Eles merecem ser punidos. Um momento depois, chegou outra mensagem de Giratina. Giratina, de jeito nenhum. Eles destruíram meu território. Já descobri onde Dialga está se escondendo. Naoki, fique de olho na casa para mim. Vou atrás de Dialga para lhe dar uma lição. Naoki ficou momentaneamente atordoado ao ver a última mensagem de Giratina. Os eventos da Batalha da Torre do Tempo e Espaço já haviam terminado tão rápido. Isso significava que Cidade Alamos logo retornaria da fenda dimensional para o mundo real. Naoki abriu os fóruns Pokémon e rapidamente pesquisou por termos como Cidade Alamos, Dialga e Palkia. De fato, postagens relacionadas já estavam inundando o site. Pessoas do mundo todo ficaram maravilhadas com a aparição e a batalha entre o Deus do Tempo e o Deus do Espaço. Muitos expressaram profundo arrependimento por não terem estado lá para testemunhar o lendário Pokémon pessoalmente e invejaram os habitantes da Cidade Alamos. Em resposta, os moradores de Cidade Alamos, que quase foram apagados da existência na fenda, responderam coletivamente.
Você quer trocar de lugar com a gente? Depois de dar uma olhada rápida nos fóruns, Naoki saiu da página e retornou à interface de bate-papo. Como o incidente de Cidade Alamos havia terminado, a próxima história logo se desenrolaria: Giratina e o Guerreiro Celeste. Embora já fizesse anos que Naoki não via o filme, ele ainda se lembrava do enredo geral. Nele, o vilão tinha como objetivo conquistar o mundo reverso e se coroar rei. Para conseguir isso, ele criou um dispositivo de alta tecnologia projetado especificamente para atacar Giratina, capturá-lo e roubar seu poder, ao custo da vida de Giratina. Embora parecesse inacreditável que humanos pudessem capturar um Pokémon tão poderoso quanto Giratina usando apenas tecnologia, isso aconteceu no filme. E isso significava que Giratina agora estava em perigo real. Cada movimento que Giratina fazia enquanto perseguia Dialga já podia estar sob a vigilância do vilão. Percebendo isso, Naoki imediatamente iniciou uma chamada de vídeo com Giratina. A chamada foi conectada rapidamente. Na tela, Giratina voava em alta velocidade pelo mundo reverso, com a determinação queimando em seus olhos dourados. Não vá mais longe. Naoki insistiu com urgência. É uma armadilha. Humanos estão esperando por você lá. Eles construíram máquinas projetadas especificamente para capturar você. Em resposta, Giratina simplesmente bufou friamente. Apenas humanos. Não subestime. Naoki alertou. O próprio Arceus quase foi destruído pelos humanos. Não vou cometer o mesmo erro, rosnou Giratina, confiante. Estou quase pegando aquele Dialga desgraçado. Não tenho tempo para isso. Vou desligar. Espere. Naoki tentou dizer mais, mas era tarde demais. Giratina encerrou a ligação abruptamente. Naoki olhou impotente para a tela em branco. Giratina ainda é tão teimosa. Isso seria um problema. O professor Carvalho e os outros ainda estavam visitando o rancho, então Naoki não podia escapar ainda. Se eu não puder ir agora, talvez. Posso mandar outra pessoa, certo? Naoki lembrou que no filme, o dispositivo do vilão foi projetado especificamente para a assinatura energética única de Giratina. Em outras palavras, não funcionaria contra outros Pokémon. Existe um jeito. Naoki rapidamente abriu sua janela de bate-papo com Rayquaza. Ele decidiu enviar Rayquaza para investigar as coisas primeiro. Mais tarde, Naoki poderia encontrar uma desculpa para fazer uma entrega à tarde e verificar a situação pessoalmente. Rei Dourado, preciso de um favor. Na região de Sino, perto da borda do campo de flores Gracideia, ao lado de um grande lago cintilante com ar fresco e uma bela paisagem, um pequeno Pokémon de repente saltou da grama alta e sombria. Ao avistar o lago claro e convidativo à frente, os olhos de Shaymin brilharam de excitação. Estava emocionado. Depois de tomar um gole refrescante de água, pôde continuar sua jornada. Ao chegar ao campo de flores de Gracideia, Shaymin poderia se transformar em sua forma celeste e voar pelos céus. Cheio de expectativa, Shaymin se aproximou e abaixou a cabeça para lamber a água com sua pequena língua. Mas, assim que isso aconteceu, uma estranha luz azul apareceu em uma área aberta do outro lado do lago. Da luz, um Pokémon enorme e misterioso com um corpo azul escuro desceu lentamente para a superfície da água. Ele abaixou a cabeça e começou a beber calmamente do lago. Pescando surpreso, Shaymin olhou para a cena confuso. Mas antes que Shaymin pudesse reagir, de repente percebeu algo se mexendo debaixo d'água. Ondulações se espalham pela superfície como um espelho sendo perturbado. No segundo seguinte, outro Pokémon aterrorizante surgiu das profundezas. Sua enorme cauda atacou, envolvendo firmemente o Pokémon que estava bebendo pacificamente do lago, tentando arrastá-lo para debaixo d'água. Xaxai! Shaymin engasgou em choque. Os Pokémon atacados lutavam ferozmente e enquanto os dois seres colossais se chocavam, uma violenta rajada de vento varreu a floresta. O vento uivante imediatamente levantou o pequeno corpo de Shaymin do chão, fazendo-o cair no ar. Em pânico, Shaymin fechou os olhos com força e agarrou-se a algo, qualquer coisa com suas pequenas patas, tentando desesperadamente não ser levado pelo vento forte. Quando Shaymin finalmente ousou abrir os olhos novamente, percebeu, para seu horror, que não estava mais no mesmo mundo. O chão e o céu estavam invertidos. Era um mundo reverso. Pior ainda, estava agarrado nas costas do Pokémon azul. Shayai! O grito aterrorizado de Shaymin ecoou pela paisagem distorcida e de cabeça para baixo. Entretanto, nem Dialga nem Giratina, travados em sua batalha furiosa, notaram o pequeno intruso agarrado a eles. Giratina soltou um bufo frio e rosnou para Dialga, que tentava desesperadamente fugir. Olha a bagunça que você fez no meu mundo. Você vai pagar por isso. Mas Dialga não tinha interesse em discutir. Estar preso no domínio de Giratina o deixava cada vez mais inquieto. Tudo o que queria era escapar do mundo reverso. Infelizmente, toda vez que Dialga tentava fugir, Giratina o interceptava. Lutar fora de seu próprio reino deixou Dialga em séria desvantagem, e logo ela foi forçada a uma luta amarga. Enquanto isso, Shaymin finalmente viu uma chance de escapar. Batendo freneticamente com suas 4 pernas curtas, ele remou pelo ar distorcido pela gravidade do mundo reverso, lutando para escapar dos gigantes em luta. Enquanto corria em direção à paisagem distorcida, Shaymin continuava virando a cabeça para trás com medo, aterrorizado de que os dois Pokémon aterrorizantes pudessem vir atrás dele. Capítulo 572. Giratina e o Guerreiro do Céu 2. Sem prestar atenção para onde estava correndo, Shaymin esbarrou direto em uma bola flutuante de névoa roxa. No instante seguinte, a névoa foi absorvida por seu corpo. Uma onda repentina de energia intensa inundou Shaymin, fazendo-o espirrar incontrolavelmente. O poder dentro dele cresceu descontroladamente, ficando cada vez mais forte. Estava prestes a explodir. Shaymin arregalou os olhos e soltou um grito alto. Shayai! Uma luz ofuscante explodiu do pequeno corpo de Shaymin, e num piscar de olhos, uma fenda para o mundo real foi aberta. Dialga, que lutava ferozmente ali perto, notou imediatamente a mudança.
Seus olhos brilharam e, sem hesitar, virou-se e correu em direção ao portal. Uma forte rajada varreu a área, e Shining foi levado junto com Dialga para a passagem. Louco! Que louco! Pensou Dialga furiosamente. Desesperado para manter Giratina preso, Dialga canalizou o poder do tempo de dentro do próprio corpo pouco antes de escapar, selando o mundo reverso. A distorção prendeu Giratina em um loop temporal, impedindo-o de alcançar o mundo real. Ao ver Dialga prestes a fugir, Giratina rugiu e tentou persegui-lo. Mas quando ele estava prestes a passar pelo portal, um fenômeno estranho ocorreu. O espaço ao redor do portal começou a se contrair, e a entrada desabou de volta ao seu estado original. O que está acontecendo? Giratina avançou novamente, mas a cada vez o portal se fechava antes que ele pudesse passar. Depois de dezenas de tentativas, Giratina finalmente percebeu a terrível verdade. Dialga o havia selado lá dentro. Rugido. Furioso, Giratina soltou um rugido estrondoso que abalou o mundo reverso. Mas então ele se lembrou de algo da imagem do pequeno Pokémon que havia conseguido abrir o portal mais cedo. Giratina se acalmou rapidamente. Seu olhar penetrante se fixou no distante Shining, que estava sendo carregado. Ainda há uma saída. Se pudesse encontrar Shining novamente e fazê-lo usar esse poder, poderia quebrar o selo de Dialga. Pensando nisso, Giratina girou seu corpo enorme e avançou, perseguindo na direção em que Shining havia desaparecido. Enquanto isso, Ash e seus amigos continuaram sua jornada pela região de Sinnoh, determinados a se tornarem verdadeiros mestres Pokémon. Um dia, eles encontraram um Pokémon chamado Shining. Após descobrir o objetivo de Shining de chegar aos campos de flores de Gracideia, o sempre entusiasmado Ash imediatamente se ofereceu para ajudar a guiá-lo até lá. E assim o grupo partiu em uma nova aventura. Entretanto, quando eles passaram por um pequeno parque, Shining de repente ficou extremamente nervoso. Ele se contorceu para fora dos braços de Dawn, tremendo de pânico, e gritou usando telepatia. Shai, está chegando. Dawn piscou, confusa. O quê? Shining olhou ao redor freneticamente, seu corpinho tremendo. Shai, aquele cara está vindo. Antes que alguém pudesse reagir, Shining gritou de repente novamente e sentiu algo agarrar seu corpo. Em pânico, Shining chutou suas pernas curtas descontroladamente. Ash olhou para cima e reconheceu instantaneamente os culpados. Equipe Rocket. Ele rosnou, cerrando os punhos. E vamos levar o Shining. Janice riu triunfantemente. Jessie, de pé ao lado dele, acrescentou com um sorriso irônico. Agora que conseguimos, vamos embora. Obrigado, Miau. Miau respondeu alegremente. Com isso, a equipe Rocket se virou e saiu correndo. Mas quando estavam prestes a escapar, algo inesperado aconteceu. Um tornado estranho irrompeu repentinamente das superfícies espelhadas dos edifícios de ambos os lados da estrada. O trio Rocket mal teve tempo de gritar quando uma força invisível os puxou para trás. Antes que Ash e Dawn pudessem reagir, a mesma força os agarrou também, puxando todos para um portal giratório. Num piscar de olhos, eles foram transportados para um novo espaço estranho. O trio Rocket desapareceu em meio ao caos, enquanto Dawn rapidamente pegou Shining em seus braços. Shining continuou tremendo nervosamente. Eu realmente não gosto deste lugar. Vamos sair daqui. Shining choramingou por telepatia. De repente, uma forte rajada de vento atingiu Ash e Dawn, jogando-os em uma ilha flutuante no céu. Enquanto lutavam para recuperar o equilíbrio, uma sombra enorme pairou sobre eles. Olhando para cima, Dawn congelou. Aquele Pokémon é Giratina. Ash reconheceu imediatamente o Pokémon assustador. Ele sabia que Giratina adorava navegar na internet e até acompanhava as atualizações. Ao ver Giratina, Shining, tremendo nos braços de Dawn, ficou ainda mais nervoso. Seu pequeno corpo tremia incontrolavelmente enquanto gritava de medo. Você vai me comer. Ao ouvir isso, Ash franziu a testa. Ele encarou feroz Giratina correndo em sua direção, com a boca aberta e as presas à mostra. Após uma breve hesitação, deu a ordem. Pikachu, use choque do trovão. Pikachu. Um raio amarelo brilhante de eletricidade foi disparado das bochechas de Pikachu, mirando diretamente em Giratina. Mas Giratina girou o corpo sem esforço, desviando do ataque com facilidade. Assim que Ash estava prestes a lançar outro movimento, um homem magro saltou de repente de uma ilha flutuante no céu próximo, gritando urgentemente. Pare! Não irrite Giratina! Ash congelou de surpresa. O homem olhou brevemente para Giratina, que havia virado a cabeça na direção deles, e então gesticulou freneticamente. Por aqui! Ash e Dawn não hesitaram. Com a ajuda do terreno estranho ao redor, rapidamente seguiram o homem e conseguiram escapar da perseguição de Giratina. Assim que estavam seguros, o homem se virou para eles. Estão todos bem? Shining soltou um suspiro de alívio. Estou bem, contanto que eu não seja comido. O homem notou Shining e de repente se lembrou de algo. Você é o Shining que eu vi antes? Quem é você? Shining perguntou, inclinando a cabeça curiosamente. O homem se apresentou com um sorriso orgulhoso. Meu nome é Newton Gracellan. Estudo o mundo reverso há anos. Embora seja um título que me dei, sou, na verdade, um estudioso genial, só que ainda não muito famoso. Ash piscou. Você acabou de se chamar de estudioso genial. Dawn não conseguiu evitar sussurrar. Posso me gabar desse jeito? Que esquisito, Shining murmurou sem rodeios. Ei, é assim que você fala com seu salvador? Disse Newton, parecendo magoado. Ao ver isso, Dawn rapidamente percebeu seu erro e curvou-se educadamente. Obrigada por nos salvar. Eu sou Dawn. E eu sou Ash. Ash acrescentou rapidamente. Mas, Senhor Newton, o que exatamente está acontecendo aqui?
Bem, é uma longa história, disse Newton, pensativo. Então, perguntou, vocês crianças, sabem onde estão agora? O mundo reverso onde Giratina vive, respondeu Ash sem hesitar. Ele até tinha lido sobre ele no perfil online de Giratina. Exatamente. Newton assentiu, entusiasmado. Estou estudando este lugar há 5 anos e descobri muito sobre ele. O que você encontrou? Ash perguntou ansiosamente. O mundo reverso é um reino intimamente ligado ao mundo real. Algumas áreas são distorcidas, outras têm forças gravitacionais estranhas. Em suma, é um mundo quebrado que desafia as leis naturais. Os dois mundos estão intimamente conectados, mas nunca se sobrepõem. Apenas Giratina tem a capacidade de viajar livremente entre eles. É o único Pokémon que vive aqui. Pode-se dizer que Giratina é o mestre do mundo reverso, disse Newton com entusiasmo. Shaymin, no entanto, parecia extremamente inquieto. Eu odeio esse cara. Ele quer me comer, murmurou tremendo. Newton ficou um pouco surpreso, mas depois mergulhou em profunda reflexão. Por que ele iria querer te comer? Mas ele rapidamente percebeu que não era a hora de discutir isso. A propósito, perguntou Newton, você quer sair daqui e retornar ao mundo real? Antes que Ash e Dawn pudessem responder, Shaymin assentiu apressadamente e disse, vamos para o Jardim de Flores. Entendo. Newton murmurou enquanto olhava para seu telefone Rotom para verificar as horas. Então não há tempo para relaxar. Ash piscou, confuso. Sem perder mais um segundo, Newton se virou e saiu correndo. De qualquer forma, vamos andando. Ash e Dawn seguiram rapidamente, enquanto eles serpenteavam por diversas estruturas retorcidas e que desafiavam a gravidade. Ash de repente notou redemoinhos espessos de névoa roxa escura se formando na estrada à frente. O que é isso? Ash não conseguiu evitar estender a mão, curioso. Ao ver isso, Newton gritou rapidamente, não toque nisso. Assustado, Ash imediatamente puxou a mão de volta. Essa névoa é venenosa, alertou Newton. Inalar demais pode ser fatal. Ao ouvir isso, Pikachu rapidamente balançou a cauda, afastando a névoa negra de Ash e Dawn. Pica-pi. O que está acontecendo, Sr. Newton? Perguntou Dawn, preocupada. Newton começou a explicar enquanto eles navegavam cuidadosamente pela névoa. Quando o mundo real se distorce, o mundo reverso reage para estabilizar o equilíbrio entre tempo e espaço. É aí que surge essa névoa negra. Ele fez uma pausa antes de continuar, com um tom mais sério. Não faz muito tempo, duas dimensões que jamais deveriam colidir, tempo e espaço, colidiram. Dialga e Palkia pensaram que o outro estava invadindo seu território, então começaram a lutar. Ao ouvir isso, Ash imediatamente se lembrou de algo. Virou-se para Dawn, que estava ao seu lado, e disse, aquilo foi. Cidade Alamos, concluiu Dawn, arregalando os olhos. Newton assentiu e continuou. Naquela época, a distorção era tão severa que uma enorme quantidade de névoa negra transbordou para o mundo reverso. Giratina ficou furiosa com Dialga e Palkia por poluírem seu domínio. Ela acabou capturando Dialga quando este apareceu no mundo real. Mas Dialga conseguiu escapar graças à chama semente de Shaymin. Ele usou seus poderes temporais para isolar o mundo reverso depois. Ao ouvir tudo isso, Dawn de repente entendeu. Então é por isso que Giratina está tão bravo com Shaymin. Giratina deve estar absolutamente furiosa, disse Ash. Newton assentiu, pensativo. E como Giratina não consegue entrar no mundo real por causa da habilidade de Dialga, ele ficou preso aqui. Shaymin bufou. É isso que ele ganha, ele deixou o mundo louco, então agora ele está sendo punido. Newton riu sem jeito e continuou liderando o caminho. Na verdade, explicou ele, este mundo reverso é tão vasto quanto o mundo real em que vivemos. Giratina costumava vagar livremente por aqui, mas por algum motivo foi embora há alguns anos. Só retornou recentemente. Enquanto isso, em algum outro lugar no mundo reverso, a equipe Rocket estava vagando por aí, tentando descobrir o lugar bizarro em que tinham caído. Acabamos em um lugar muito estranho, Jessie murmurou, olhando ao redor, inquieta. Parece que não há ninguém por perto nesta cidade inteira, disse James enquanto pulava de uma estrutura flutuante e retorcida. Miau tentou andar ao longo de uma parede deformada como Homem-Aranha e reclamou, cima é baixo, baixo é cima. O que está acontecendo aqui, Miau? Completamente confusos e já tendo perdido Shaymin e Pikachu de vista, o trio suspirou pesadamente em uníssono. Que sensação horrível, Miau. De repente, uma sombra enorme surgiu atrás deles. Os pelos de Miau se arrepiaram. Ele se virou lentamente e deu de cara com um Pokémon enorme, cujos olhos vermelhos sangue os encaravam. Ah, é Giratina, o Pokémon lendário Miau, gritou Miau. Todos os três congelaram de terror, agarrando-se firmemente uns aos outros. Giratina os encarou com um olhar intenso e violento. Suor frio começou a escorrer pelos rostos do trio. Então, um pensamento ocorreu a Miau. Ele sussurrou com urgência para Jessie e James. Ouvi dizer online que se vocês encontrarem Giratina, é só dizer que são os maiores fãs dele. Se disserem, não vai te machucar, Miau. Por que você não disse isso antes? Mas sem perder o ritmo, Jessie e James imediatamente mostraram seus sorrisos mais entusiasmados. A Giratina, que honra conhecê-la. Somos suas maiores fãs, disse Jessie emocionada. Estamos acompanhando suas atualizações e curtindo suas postagens todos os dias. James concordou, concordando animadamente. É isso mesmo, Miau, acrescentou Miau, exibindo um sorriso nervoso. Giratina olhou para eles em silêncio por um longo e tenso momento. Assim que o trio teve certeza de que seu blefe seria exposto, Giratina subitamente se virou. Com um poderoso movimento de asas, girou seu corpo enorme e voou para longe. A equipe Rocket soltou um grande suspiro de alívio e caiu no chão. Capítulo 573. Fora de controle, Giratina.
Parece que Giratina não é tão assustador quanto as lendas dizem, Miau disse Miau, olhando para a figura de Giratina que se afastava. Mas isso significa que se Giratina está aqui, este deve ser o mundo reverso de Giratina, certo? Perguntou James pensativo. Parece que sim, concordou Jesse. Agora o verdadeiro problema é descobrir como vamos sair deste lugar maluco. Entretanto, Miau estava distraído por outro pensamento. Se Giratina é tão forte, você acha que o chefe iria querer capturá-lo, Miau? Perguntou Miau, inclinando a cabeça. Acho que não, respondeu James, coçando o queixo pensativo. Se bem me lembro, Giratina pertence à máscara ciclizar, e pelo que sei, a força dele não se resume a Giratina. James continuou calmamente. Conhecendo o chefe, ele não ia querer brigar com alguém assim. Ele provavelmente tentaria se dar bem com ele. Você tem razão, Miau, assentiu Miau. Afinal, qualquer um poderoso o suficiente para impedir a batalha entre Groudon e Kyogre não era alguém com quem se pudesse mexer. Irritá-los poderia levar a sérios problemas. Ao ouvir a conversa casual, uma veia saltou na testa de Jessie. Ela agarrou Miau pelo pescoço com uma das mãos e agarrou James pelo colarinho com a outra, rangendo os dentes. Ei, vocês dois, esqueçam isso. Pensem primeiro em como vamos sair dessa bagunça. Rancho Naoki, 13 horas. Após retornar do Santuário da Abundância na encosta da montanha, o professor Carvalho levou as crianças para visitar o cercado Volou de Naoki para observar de perto os hábitos de vida do Volou. Enquanto isso, Naoki ficou na sala de estar, tentando ansiosamente obter atualizações de Giratina pelo telefone Rotom. A Rei Dourado, Rotom, como está a situação aí? Rotom, que havia se enfiado nervosamente em uma abertura na concha de Giratina, estava tremendo de medo. Ao ver a mensagem de Naoki, Rotom respondeu rapidamente usando a conta de Giratina. Giratina, não tenho certeza, mas parece que Giratina não consegue sair do mundo reverso. Giratina, eu vi ele voando em círculos, como se estivesse procurando alguma coisa. Lendo as mensagens, Naoki rapidamente juntou as peças. Deve estar procurando por Shining. O semente ofuscante de Shining tinha o poder de romper as restrições de Dialga e abrir uma passagem do mundo reverso para o mundo real. O Shining do anime era um pouco especial. Não só conseguia usar telepatia para se comunicar diretamente com humanos, mas também tinha uma personalidade orgulhosa e mandona. Ele adorava dar ordens. Ash não conseguiu evitar reclamar algumas vezes, só para Shining guardar rancor dele depois. Ele frequentemente ficava empoleirado na cabeça de Ash, sentindo-se em casa para grande irritação deste. Mas tudo isso era apenas a aparência externa de Shining. Naoki lembrava claramente que no final do filme, Shining admitiu a Ash que nunca o odiara de verdade. Na verdade, era profundamente grato por tudo que Ash e seus amigos fizeram para ajudá-lo. Certo, Ash. Se ele pudesse entrar em contato com Ash e insinuar que Giratina não estava tentando machucar ninguém, mas apenas queria quebrar o selo de Dialga com o semente ofuscante de Shining, todo esse mal-entendido poderia ser esclarecido. Mas havia um problema. Naoki não tinha o número de telefone de Ash. A última vez que Naoki e Ash se encontraram foi há um ano. Naquela época, Jirachi tinha acabado de acordar de seu longo sono, e Ash e seus amigos o levaram para o rancho sob a orientação da equipe de expedição dos grandes heróis. Embora Ash tenha ligado depois para verificar o estado de Jirachi, ele usou o telefone com vídeo no centro Pokémon. Parecia que Ash nem tinha um telefone Rotom naquela época. Nesse momento, Gary Carvalho entrou vindo de fora. Ele tinha vindo pegar emprestado um remédio Pokémon para tratar alguns Pokémon feridos de uma batalha. Ao ouvir o pedido de Gary, Naoki se levantou e lhe entregou algumas garrafas de leite Gogoat da vida recém-colhido. A especialidade do rancho funciona ainda melhor que remédios, disse Naoki com um sorriso. Tome, leite Gogoat da vida, pensou Gary. Leite fresco de Gogoat realmente poderia ajudar os Pokémon a recuperarem suas forças. Ele agradeceu a Naoki e estava prestes a sair quando percebeu a carranca pensativa no rosto de Naoki. Gary fez uma pausa e não conseguiu evitar perguntar. Senhor Naoki, há algo incomodando o senhor? Não exatamente, respondeu Naoki. Então, ao ver Gary ali, um pensamento lhe ocorreu. Talvez Gary pudesse ajudá-lo a conseguir o número de Ash. A propósito, Gary, você também é um treinador de cidade de Palete, certo? Gary assentiu. Sim. Por que você pergunta? Porque conheci outro treinador da cidade de Palete há pouco tempo, disse Naoki com um sorriso. O nome dele é Ash. Você o conhece, certo? Ash, Gary assentiu novamente. Claro, nós dois começamos nossa jornada juntos em cidade de Palete anos atrás. Haha, do que você está falando? Naquele momento o professor Carvalho entrou vindo de fora. Ele tinha vindo verificar porque Gary ainda não havia retornado e por acaso, ouviu-os mencionar o nome de Ash. Naoki estava prestes a explicar quando, de repente, o telefone Rotom do professor Carvalho tocou. Espere aí, preciso atender essa ligação, disse o professor Carvalho enquanto pegava seu telefone Rotom e atendia. O rosto de Ash apareceu na tela. A expressão do professor Carvalho se iluminou imediatamente. Ash, você está ligando de um centro Pokémon? Sim, professor Carvalho, Ash assentiu. Tenho algo importante para relatar. Ash estava prestes a contar ao professor Carvalho sobre o Pokémon que encontrou quando de repente notou Gary e Naoki parados atrás dele. Ash congelou de surpresa. Gary? E o senhor Naoki? O que o senhor está fazendo aí? Haha, riu o professor Carvalho. Estamos na região de Paldia. Gary e eu trouxemos um grupo de crianças para um acampamento de verão no rancho do Naoki. Naoki. Que coincidência. Entendo, exclamou Ash, compreendendo de repente. Ele continuou. A propósito, professor Carvalho, aconteceu uma coisa hoje. Ash se virou ligeiramente, e logo Down apareceu ao lado dele, segurando Shining em seus braços. Os olhos do professor Carvalho se arregalaram de surpresa ao ver o Pokémon. Aquele é Shining, o Pokémon da gratidão?
É isso mesmo, Ash confirmou com um aceno de cabeça e começou a explicar tudo o que havia acontecido naquele dia. Ele contou como eles conheceram Shining, como foram sugados para o mundo reverso por Giratina e como conheceram um homem chamado Newton Gracellan, que os ajudou a escapar e retornar ao mundo real. Shining quase foi devorado. Shining gritou assustado dos braços de Dawn. O professor Carvalho franziu a testa profundamente. Giratina, tentando comer Shining? Havia alguma ligação desconhecida na cadeia alimentar entre aqueles dois Pokémon? Isso não pareceu certo. Pelo que ele sabia, Pokémon lendários como Giratina não precisavam de comida no sentido tradicional e raramente atacavam outros Pokémon sem um motivo muito específico. Não houve nenhum caso registrado de Giratina caçando Shining, ou qualquer outro Pokémon nos últimos 100 anos. A propósito, o Sr. Newton também nos contou outra coisa, acrescentou Ash. Ele disse que a batalha entre Dialga e Palkia na cidade Alamos afetou o mundo reverso de Giratina, deixando-o furioso. Ele começou a perseguir Dialga e o arrastou para o mundo reverso. Mas por causa do semente ofuscante de Shining, Dialga escapou, e depois disso, Giratina começou a perseguir Shining. Naoki. Perseguindo Shining. Embora Giratina tivesse um temperamento ruim, Naoki achava que ele não era o tipo de Pokémon que realmente caçaria um Pokémon fraco como Shining. Então novamente, Naoki lembrou da primeira vez que conheceu Giratina e foi bombardeado por ele por mais de meia hora. Talvez, não fosse totalmente impossível. O mundo reverso também é afetado por Dialga e Palkia, murmurou o professor Carvalho pensativo. A relação entre o mundo real e o mundo reverso era realmente fascinante. Aproveitando a oportunidade, Naoki se pronunciou. A propósito, Ash, você mencionou que Dialga usou seu poder e que Giratina ficou preso dentro do mundo reverso, certo? Sim. Ash assentiu firmemente. Acho que sei porque Giratina está perseguindo Shining, disse Naoki, insinuando a verdade. Ash, do outro lado da linha, piscou surpreso. Sério? Por quê? Você disse que Shining usou a semente flamejante e abriu um caminho, permitindo que Dialga escapasse do mundo reverso, continuou Naoki. E depois que Dialga partiu, ele usou seus poderes para selar o mundo reverso, aprisionando Giratina lá dentro. Exatamente, Ash assentiu novamente. Então talvez, Giratina viu que Shining poderia criar um caminho entre o mundo reverso e o mundo real. Já que Shining ajudou Dialga a escapar, Giratina agora quer que Shining use esse poder novamente não para machucá-lo, mas para ajudá-lo a se libertar do bloqueio de Dialga, explicou Naoki. Todos ficaram em silêncio, atordoados com a constatação. Ash, Dawn e Brock abaixaram o olhar para encarar Shining. Shining também mergulhou em pensamentos profundos. Após uma longa pausa, Shining finalmente murmurou. Shining estava com tanto medo naquela época. Usei o semente ofuscante sem pensar. É isso, disse Naoki batendo palmas levemente. Os olhos de Shining se arregalaram em compreensão. Então, se Shining usar o semente ofuscante novamente, Giratina não vai comer Shining? Naoki. Giratina provavelmente não planejava devorar Shining para começo de conversa. Provavelmente estava mais focado em perseguir Dialga e Palkia em busca de vingança. Então é assim, exclamou Dawn finalmente entendendo. Ela pensou, Giratina teve várias chances de atacá-los antes, mas nunca o fez. Nesse caso, vamos encontrar Giratina e usar o semente ofuscante para ajudá-lo a se libertar. Ash declarou decisivamente. Se Giratina for libertado, provavelmente voltará a procurar por Dialga e Palkia, ponderou o professor Carvalho em voz alta. Mas como ambos provavelmente já retornaram às suas dimensões, mesmo que o selo do mundo reverso seja quebrado, isso não deve causar mais problemas. Não se preocupe, vá em frente, Ash. Certo. Ash respondeu, cheio de energia. Capítulo 574. Fora de controle, Giratina. 2. Ash e os outros ficaram muito felizes após descobrir o verdadeiro motivo de Giratina estar perseguindo Shining. Depois de encerrar a ligação com Naoki, Ash se preparou para levar Shining para encontrar Giratina e ajudá-lo a remover as restrições que Dialga havia imposto. Observando de longe, Naoki pensou que tudo deveria correr bem agora. Enquanto isso, Gary e o professor Carvalho retornaram para perto das crianças, carregando as garrafas de leite Gogoat que Naoki havia dado a eles. Naoki ficou mais um pouco, esperando na casa. Depois de uns 10 minutos, ele saiu, levando sua máscara ciclizar e alguns Pokémon. Ele fingiu que estava saindo para entregar mercadorias, acenou para o professor Carvalho e dirigiu a caminhonete para longe do rancho. Após chegar à cidade, Naoki estacionou o caminhão em um estacionamento e então montou em Coraidon no céu, com o objetivo de alcançar o mundo reverso através do portal que Giratina havia deixado perto da árvore do mundo. Entretanto, assim que ele pousou, Mewtwo de repente se teletransportou para a frente dele. Já está começando? A voz profunda de Mewtwo ressoou diretamente na mente de Naoki. Naoki piscou, entendendo rapidamente o que Mewtwo queria dizer. Ele balançou a cabeça. Ainda não. Primeiro, preciso resgatar Giratina. Ao ouvir isso, Mewtwo inclinou a cabeça levemente, um ponto de interrogação praticamente aparecendo sobre sua cabeça. Giratina? Está com problemas? Ao mesmo tempo, na região de Sinnoh, em uma cidade aninhada entre florestas e montanhas, Ash e seus amigos caminhavam pelas ruas com Shining, imaginando como encontrar Giratina. Então, de repente, um portal roxo brilhou na parede espelhada ao lado deles, e um tornado irrompeu, sugando-os para um reino estranho. Aquela sensação familiar os atingiu novamente e Giratina havia aparecido. Assim que pousaram, eles viram a forma enorme de Giratina pairando no vazio, com seus olhos vermelhos sangue fixos neles. Eu estou com medo. Shining choramingou, tremendo. Não se preocupe, Dawn a consolou gentilmente. Ash se levantou, preparou-se e gritou corajosamente.
Giratina, sabemos que você está preso aqui. Viemos ajudar você a quebrar o selo que Dialga colocou em você. Giratina, que esperava que eles fugissem como antes, congelou de surpresa. Vendo que Giratina não estava atacando, Ash e os outros suspiraram aliviados. Shining, é a sua vez. Ash se virou para Shining ao seu lado. Use o semente ofuscante. Shining olhou nervosamente para Giratina. Percebendo que o Pokémon de aparência feroz não estava atacando de fato, Shining reuniu coragem. Mei, estou aqui para ajudar. Shining disse corajosamente. Dal sorriu diante da adorável determinação de Shining e afagou-lhe gentilmente a cabeça. Você consegue. Shining pulou dos braços dela tenso e concentrado. Concentrando-se intensamente, Shining convocou sua energia. Uma luz ofuscante irrompeu do pequeno corpo de Shining, irradiando-se como uma estrela em flor. Ao mesmo tempo, alto no céu do mundo real, uma enorme nave espacial flutuava entre as nuvens. Lá dentro, um homem de cabelos grisalhos olhava de soslaio para a tela do monitor de observação. Interessante. Que Shining esteja ajudando ativamente Giratina a remover as restrições de Dialga. Observando as flutuações do campo de força aparecendo no scanner do mundo reverso, Zero sabia exatamente o que aquilo significava. Giratina estava prestes a retornar ao mundo real. Perfeito. Vai me poupar alguns problemas, Zero riu sombriamente. Ele se virou e deu uma ordem. Enfim, prepare-se para iniciar o plano de captura. No momento seguinte, uma projeção de inteligência artificial em forma de menina se materializou e respondeu rapidamente. Entendido. Os dispositivos estão prontos. A operação de captura começará assim que Giratina cruzar para o mundo real. Os lábios de Zero se curvaram em um sorriso frio. Em breve, o mundo reverso me pertencerá. Eu me tornarei o rei do mundo reverso. De volta ao mundo reverso, sob o impacto do poderoso semente ofuscante de Shining, um vórtice espiralou, abrindo um portal que levava ao mundo real. Uff! Finalmente pronto. Giratina olhou orgulhosamente para o portal para o mundo real. Aquele Dialga miserável, como ousa me prender aqui? Espere só, ele não vai deixar isso passar. Virando a cabeça, Giratina olhou para os humanos e o Pokémon chamado Shining parados diante dele, com uma expressão cheia de orgulho. Obrigado por me ajudar desta vez. A voz arrogante de Giratina ecoou diretamente na mente de Ash e seus amigos. Por um momento, eles ficaram congelados de surpresa, mas Ash rapidamente percebeu o que havia acontecido. Telepatia, assim como Shining. Naoki tinha razão, afinal, pensou Ash, coçando a cabeça sem jeito. Não se preocupe. Só estamos felizes que você esteja bem. Contanto que você não me coma. Shining acrescentou rapidamente, seu pequeno corpo ainda tremendo levemente. Giratina não respondeu. Em vez disso, voltou a olhar para o vórtice em espiral e girou seu corpo enorme, voando rapidamente em sua direção. Com um único e poderoso movimento, atravessou o vórtice e entrou no mundo real novamente. Quando Giratina cruzou, a força da gravidade mudou. Seu corpo imediatamente se transformou, 6 pernas robustas se estenderam de seus lados. E as asas aerodinâmicas ao longo de suas costas se dobraram em 2 pares de asas negras, semelhantes às de um morcego, dando-lhe a aparência de um temível Lorde Vampiro. Estrondo. Com um baque pesado, Giratina pousou na beira de um lago. Finalmente, ele retornou a este mundo. O coração de Giratina se encheu de alívio. Ele flexionou o corpo, ajustando-se à diferente força gravitacional do mundo real. Lá no alto, as nuvens se agitavam. De repente, uma gigantesca nave espacial irrompeu em meio à névoa, as nuvens se abrindo em seu rastro. Na proa da nave, um dispositivo mecânico semelhante a um enorme arpão brilhou com uma sinistra luz vermelha. No momento seguinte, o dispositivo foi lançado em alta velocidade, cortando o céu com um ruído agudo e estridente. Giratina, sentindo que algo estava errado, levantou a cabeça, mas o dispositivo semelhante a um arpão já estava sobre ele. Em um instante, braços mecânicos se desdobraram do dispositivo e dispararam raios de energia vermelha, formando uma enorme gaiola que envolveu Giratina. O que? Giratina rugiu em choque e fúria, lutando violentamente para se libertar. Naquele momento, Ash e seus amigos emergiram do portal, apenas para testemunhar a cena aterrorizante se desenrolar diante de seus olhos. Aí está! Dawn gritou, alarmada. Giratina está presa, gritou Ash, atordoado. O que está acontecendo? Não vou deixar você escapar. Uma voz fria e determinada ecoou da nave espacial. Zero observou Giratina na tela com um sorriso triunfante. Esperei muito tempo por este dia. Esta nave espacial, este dispositivo, tudo havia sido meticulosamente preparado para este momento. Enquanto Giratina estivesse contido, o programa predefinido seria ativado automaticamente. Não importa o quão forte Giratina fosse, uma vez dentro do dispositivo, ele seria reduzido a uma lagarta indefesa, impotente, vulnerável e facilmente derrotada. Enfim, comece a extração da habilidade. Zero ordenou. Entendido, respondeu Infi, a garota inteligência artificial projetada ao lado dele. Infi rapidamente digitou os comandos no painel de controle. Se tudo corresse como planejado, o dispositivo liberaria inúmeros raios de energia, drenando o poder de Giratina até que não restasse mais nenhum vestígio de vida. Zero se recostou, com um sorriso frio e divertido nos lábios, enquanto observava Giratina lutando impotente dentro da armadilha de energia. O programa começou. 1%, 26%, 67%, 89%, 100%. Programa iniciado com sucesso. A voz calma de Infi ecoou pela sala de comando. Na tela principal, inúmeros raios vermelhos saíam do dispositivo, formando uma densa teia de luz que parecia bloquear o céu. Quase lá. Em breve, o mundo reverso será meu. Os olhos de Zero brilhavam de excitação selvagem, toda a sua expressão distorcida pelo fanatismo. Mas no segundo seguinte, a voz de Infi soou novamente, cheia de alarme. Atenção! Atenção!
Uma criatura não identificada se aproxima 15 vezes a velocidade do som. O que? Assustado, Zero virou a cabeça em direção à tela. O Enfi imediatamente acessou o feed. No monitor, um raio negro e penetrante cruzou o céu, cortando as nuvens como uma lança divina. Disparou direto na direção deles, aterrissando com um estrondo de abalar a terra. Antes que Zero pudesse descobrir o que era, a luz negra atingiu seu dispositivo meticulosamente construído. Estrondo. Os braços mecânicos foram instantaneamente despedaçados, quebrando-se como galhos. Os raios vermelhos que prendiam Giratina piscaram, escureceram e desapareceram completamente. Rachadura! 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 Sem a energia do dispositivo, a gaiola desmoronou. Rugindo furiosamente, Giratina quebrou a armadilha enfraquecida em pedaços em um instante. Mas Zero não prestou mais atenção nisso. Nesse momento, o Enfi ajustou automaticamente o feed da câmera, trazendo uma nova imagem para a tela. A sala de comando inteira ficou em silêncio. Pairando sobre a vasta floresta havia um dragão colossal e negro. Seu corpo longo e serpentino era elegantemente enroscado, com antigos padrões dourados brilhando ao longo de suas escamas escuras. Olhos dourados irradiavam uma luz avassaladora e inspiradora. Era tão enorme que rivalizava em tamanho com a nave espacial deles. Os olhos de Zero se arregalaram, a descrença estampada em seu rosto. Isso é, ele sussurrou. Capítulo 575. Rayquaza e Mewtwo em ação. É o Pokémon lendário Rayquaza. Nas lendas antigas da região de Hoenn, ele é reverenciado como Pokémon das alturas celestes, relatou Enfi, desapaixonadamente. Dê um zoom na cabeça de Rayquaza. Zero gritou de repente, avistando uma pequena figura em cima do dragão. Entendido. Enfi rapidamente deu um zoom na câmera. No momento seguinte, a imagem ficou mais nítida, e Zero a viu claramente. De pé, ousadamente sobre a cabeça de Rayquaza estava um humano, vestido com uma máscara e uma capa vermelha esvoaçante. Ao lado dele flutuava um Pokémon misterioso com pelo rosa liso e uma grande cauda enrolada, de aparência humanoide, exalando uma presença extraordinária. O Enfi escaneou automaticamente os indivíduos e relatou. Análise concluída. O humano é identificado como Máscara Ciclizar. Ele já ajudou a resolver o desastre causado pelo Pokémon lendário na região de Hoenn. Quanto ao Pokémon que o acompanha, seus dados são desconhecidos. Parece ser uma espécie desconhecida. Máscara de Ciclizar. Zero cerrou os dentes de fúria, suas mãos tremendo. Mas a visão de Giratina se libertando trouxe de volta a realidade. Uma onda de raiva percorreu seu corpo. Como você ousa? Zero rugiu. Como ousa destruir meu plano e destruir o dispositivo que trabalhei tanto para construir? Imperdoável. Batendo o punho no painel de controle, ele deu a ordem. Tropa de Magneton, mobilizar. Não me importa se é o deus do céu ou algo assim. No fim das contas, é só um Pokémon. No momento seguinte, os painéis laterais da nave espacial se abriram automaticamente. De dentro, um enxame de Magnemite e Magneton, brilhando com uma luz fria e metálica, saiu. A densa nuvem de Pokémon escureceu o céu como uma nuvem de tempestade enquanto voavam direto em direção a Rayquaza. No chão, Ash e os outros olhavam para cima atordoados. Aquele grupo inteiro de Magnemite está atrás de Rayquaza. Brock disse nervosamente, com os olhos fixos na cena. O que diabos está acontecendo hoje? Dal murmurou com preocupação enchendo seus olhos. Tanta coisa aconteceu, Shining, o mundo reverso, Giratina e agora até Rayquaza apareceram. Ash cerrou os punhos com força, observando o céu com foco determinado. Mas o que aconteceu depois surpreendeu a todos. Mesmo diante de um enorme exército de Magnemite, Rayquaza não se moveu. Quando o grupo estava começando a se perguntar o porquê, eles viram uma figura saltar da cabeça de Rayquaza. Uma suave aura azul brilhava ao redor da figura enquanto ela flutuava sozinha na frente do exército que se aproximava, encarando calmamente a massa escura de Magnemite. Havia uma antiga lenda. Um único Magnemite podia ser fraco, mas quando reunido em grandes números, sua descarga sincronizada de eletricidade podia destruir uma cidade inteira. Bem acima, brilhantes correntes elétricas começaram a passar pelo enxame Magnemite. A energia se acumulou rapidamente formando um enorme raio. Com um rugido ensurdecedor, eles dispararam um raio elétrico colossal diretamente na figura solitária. Quem é esse Pokémon? Ash arregalou os olhos em choque. A silhueta familiar despertou em sua mente uma lembrança profunda de um dia em Penhasco Claro, anos atrás. Um nome surgiu claramente. Mewtwo. Esse é o Mewtwo. Num piscar de olhos, o raio monstruoso engolfou Mewtwo. Que poder aterrorizante. Down engasgou, cobrindo a boca de medo. Mas no segundo seguinte, uma força invisível massiva irrompeu de dentro do feixe. A corrente elétrica se espalhou e desapareceu instantaneamente, e uma onda de choque invisível atingiu o exército Magnemite. Pego de surpresa, o Magnemite entrou em pânico. Percebendo a força esmagadora do oponente, eles gritaram de medo e se espalharam em todas as direções, fugindo do campo de batalha. Tão forte. Down sussurrou com admiração. É o Mewtwo, disse Ash, com um sorriso no rosto enquanto observava. Down se virou para ele, surpresa. Ash, você conhece aquele Pokémon? Ash assentiu com firmeza. Esse é o Mewtwo, um Pokémon muito especial. Enquanto isso, a bordo da nave espacial, Zero olhava incrédulo para a tela. O que aconteceu? Que Pokémon é esse? Por que ele é tão poderoso? Mas antes que ele pudesse se recuperar, a voz de Enfi soou novamente. Atenção! Atenção! Giratina está se preparando para atacar a nave espacial. Droga! Eu estava tão focado em Rayquaza e naquele humano que esqueci completamente que Giratina tinha escapado. O rosto de Zero se contorceu de horror. Com certeza, no segundo seguinte, a forma enorme de Giratina preencheu o monitor inteiro.
Seu corpo enorme bloqueou a visão de todas as câmeras enquanto lançava um ataque furioso à nave espacial. Com um estrondo ensurdecedor, a nave perdeu o equilíbrio imediatamente quando o ataque de Giratina destruiu o motor. A nave inteira girou fora de controle, despencando em direção ao chão como uma pipa com a linha arrebentada. Mas a raiva de Giratina ainda não estava satisfeita. Pairando sobre a nave, abriu suas mandíbulas e liberou uma devastadora força das sombras. A energia sombria e opressiva engoliu a nave em queda em um instante. Momentos depois, uma grande explosão ecoou pela floresta abaixo, sacudindo a terra e assustando inúmeros Pokémon selvagens. A nave espacial colidiu com as árvores e as chamas se espalharam rapidamente pela floresta. Oh não! A floresta está pegando fogo! Dawn gritou alarmada. Sem hesitar, ela pegou suas Pokébolas, pronta para invocar seus Pokémon e fazer com que eles apagassem as chamas com um jato d'água. Mas antes que ela pudesse agir, Mewtwo se moveu. Sua figura ficou borrada, desaparecendo num piscar de olhos, e reapareceu acima da floresta em chamas. Uma suave luz azul irradiava para fora em ondas ondulantes. Imediatamente a água do lago próximo subiu como se estivesse recebendo um comando, despejando-se sobre o fogo. Em poucos instantes, as chamas foram completamente extintas, deixando apenas espessas nuvens de fumaça branca subindo no ar. Incrível! Ash sorriu aliviado. Pica-pi. Pikachu entrou na conversa feliz. Bem acima, Mewtwo retornou para o lado de Naoki. Naoki acenou levemente para Mewtwo e junto com Rayquaza, voltaram o olhar para Giratina, que finalmente havia pousado. Giratina, que normalmente era tão convencido e presunçoso no grupo de bate-papo, agora estava vermelho de vergonha e raiva diante dos olhares dos companheiros. Ele queria gritar de frustração e gritar: "O que vocês estão olhando?" Mas no fundo ele sabia, se Naoki não tivesse chegado a tempo, ele poderia realmente ter sido capturado por aquele humano vil hoje. Naoki cruzou os braços e lançou um olhar penetrante. "Eu já disse para você ter mais cuidado e não atacar de forma imprudente", ele disse calmamente. Giratina, sentindo uma mistura de vergonha e fúria reprimida, fervia de frustração. Mas sua raiva não era direcionada a Naoki. Não, era diretamente direcionada àqueles dois encrenqueiros, Dialga e Palkia. Esses dois, a culpa é toda deles. Giratina pensou furiosamente, seu ódio por Dialga e Palkia crescendo ainda mais. Arrogante, rude, teimoso. Naoki leu as palavras em voz alta, uma por uma. No momento em que Giratina ouviu isso, imediatamente percebeu que Naoki estava falando sobre isso. Uma pontada de pânico percorreu o coração de Giratina. Era isso? O Naoki não gostaria de mim agora? Ele deixaria de ser amigo dele por causa dessas falhas? Sua vida antes era monótona, um ciclo cinzento e interminável de solidão. Mas desde que Naoki apareceu, tudo mudou. Naoki conversava com ele, ajudava a plantar árvores frutíferas e flores, criava um sol falso no mundo reverso, massageava-o com energia do tipo dragão, ensinava-o a usar o telefone Rotom para entretenimento e até enviava comida e bebidas de vez em quando. Com o tempo, Giratina se acostumou com esses pequenos momentos. Se acostumou com Naoki. Agora, não conseguia imaginar como seria a vida sem ele. Uma profunda tristeza tomou conta de Giratina. Naquele momento, ele esqueceu completamente o rancor que sentia por Dialga e Palkia. Tudo o que conseguia pensar era na terrível possibilidade de Naoki abandoná-lo. Mas Giratina, orgulhoso como era, não ousou demonstrar fraqueza diante de Rayquaza e Mewtwo. Tentou agir com indiferença, fingindo que tudo estava normal. À primeira vista, não parecia diferente do normal. Tanto Mewtwo quanto Rayquaza observavam em silêncio, percebendo completamente o ato. Sentindo-se sobrecarregado, Giratina não conseguiu mais ficar ali. Torceu seu corpo enorme e se virou para partir, preparando-se para retornar ao mundo reverso, talvez para nunca mais sair. Ao ver Giratina agir repentinamente dessa forma, Naoki ficou momentaneamente atordoado e rapidamente gritou: "Onde você está indo?" Giratina resmungou em voz baixa: "Casa." Naoki parou por um segundo, depois sorriu e disse: "Então vamos juntos." Giratina congelou no meio do voo e olhou para trás, confusa. Ao ver aquela expressão, Naoki percebeu instantaneamente. Ele entendeu errado o que eu disse antes. "Ainda não terminei o que queria dizer", disse Naoki impotente, mas gentil. "Claro, essas palavras são mal. Mas talvez, seja assim que você é, Giratina." Giratina piscou sem saber o que pensar. Ele respirou fundo e então olhou para Ash e os outros, que ainda estavam reunidos abaixo. Mas ele não desceu para encontrá-los. Em vez disso, voltou sua atenção para Giratina e disse: "Tudo bem, está tudo resolvido por aqui. Hora de voltar." Giratina não entendeu completamente as palavras de Naoki, mas podia sentir, Naoki não estava bravo com ele. Uma onda de calor floresceu no peito de Giratina. O girassol que florescia no coração de Giratina floresceu instantaneamente. Sem hesitar, ele abriu sua boca enorme e lançou um tornado em direção ao céu, abrindo um portal para o mundo reverso. "Rayquaza, muito obrigado por hoje", disse Naoki enquanto pulava nas costas de Giratina, virando-se para o dragão que voava ao lado deles. Rayquaza, que estava servindo de montaria pessoal para Naoki por um tempo, deu um latido curto e baixo como se dissesse: "Não é nada." Satisfeito com a segurança de Naoki, Rayquaza girou seu enorme corpo e disparou para o céu, desaparecendo na camada de ozônio em busca de seu lanche favorito. Naoki junto com Mewtwo e Giratina passaram pelo portal e retornaram ao mundo reverso. Mais tarde naquela noite, por volta das 4 horas, quando Naoki dirigiu a caminhonete em direção ao rancho, ele ouviu a alta exclamação do professor Carvalho de dentro da casa. "O quê? Giratina foi capturado?" E então Máscara Ciclizar apareceu com Rayquaza e um Pokémon misterioso chamado Mewtwo para salvá-lo. Assustado, Naoki entrou. "Doutor,
O que está acontecendo? Perguntou Naoki fingindo inocência. O professor Carvalho se virou para ele, com o rosto radiante de excitação. Que descoberta inovadora, disse o professor Carvalho. Ash e seus amigos ligaram mais cedo. Disseram que viram os lendários Pokémon Giratina e Rayquaza hoje, e um Pokémon desconhecido chamado Mewtwo. Ele balançou a cabeça, espantado. Meu Deus, é incrível. E aquela máscara de ciclizar. Pensar que ele tem conexão com tantos Pokémon lendários. O velho professor suspirou melancolicamente. Seria maravilhoso se eu pudesse conhecer o Máscara Ciclizar pessoalmente algum dia. Ao ouvir isso, Naoki e Koraidon trocaram um olhar cúmplice. Koraidon, Gal? Naoki sorriu e respondeu calorosamente. Talvez você tenha essa chance um dia. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 576. Na tarde de 29 de maio de 201, o acampamento de verão de 3 dias finalmente chegou ao fim. O professor Carvalho e Gary pegaram as crianças e partiram para casa. Naoki estava na entrada do rancho, acenando enquanto eles desapareciam na distância. Somente depois que eles estavam completamente fora de vista, Naoki voltou para o rancho para arrumar tudo. O incidente com Giratina havia chegado ao fim e tudo havia voltado ao normal. Giratina não perseguia mais Dialga e Palkia, mas passava os dias espreitando silenciosamente no mundo reverso. Talvez envergonhado pelo que aconteceu na frente de Mewtwo e Rayquaza, Giratina ficou estranhamente silencioso no bate-papo do grupo Pokémon. Na verdade, Giratina estava constantemente nervoso, preocupado que os dois pudessem fofocar sobre sua derrota humilhante. Durante dias, sempre que Giratina via uma mensagem de Mewtwo ou Rayquaza no chat, ele se preparava nervosamente, meio que esperando ser provocado. Felizmente, Naoki não sabia de nada disso. Com os eventos de a ascensão de Darkrai e Giratina e o Guerreiro Celeste para trás, a próxima ameaça iminente era o despertar de Arceus, a força suprema deste mundo. Mas desta vez eles estavam prontos. Observando os poderosos aliados que havia reunido, Naoki sentiu uma confiança silenciosa. Mesmo que fosse Arceus, eles tinham força suficiente para revidar. Claro, ele lembrou a si mesmo que isso se aplicava apenas ao clone de Arceus neste mundo. Naoki sabia que o verdadeiro Arceus existia fora do multiverso, observando silenciosamente o desenvolvimento de Pokémon e humanos. Até agora, o único encontro direto conhecido com Arceus foi em Pokémon Legends. Arceus. Naoki pensou por um momento e suspirou para si mesmo. Era um pouco estranho pensar em lutar contra o clone de Arceus enquanto o verdadeiro poderia estar observando de longe. Ainda assim, a batalha final não aconteceria imediatamente. Giratina podia sentir quando Arceus despertasse completamente e quando isso acontecesse, todos se moveriam juntos. Por enquanto, Naoki tinha algo ainda mais importante em que se concentrar. Ele se virou e olhou para Urshifu e Koraidon, que o seguiram silenciosamente. Após meses de treinamento, o outrora pequeno Kubifu havia se transformado em um Urshifu alto e forte. Sua postura era firme e seu espírito irradiava uma força silenciosa. Se Kubifu antes era determinado e adorável, o Urshifu diante de Naoki agora exalava a calma autoridade de um lutador experiente. Eu me pergunto quão poderoso esse Urshifu, treinado por Kyogre e Groudon, se tornou, pensou Naoki, com o coração cheio de expectativa. Assentindo, ele sorriu para Urshifu. Certo, mostre-me o que você tem. Ao respondeu Urshifu calmamente com a voz profunda e firme. Koraidon, que estava por perto, olhou para Urshifu e depois para Naoki, que estava cheio de admiração. Por algum motivo, Koraidon sentiu uma pequena pontada de ciúmes. Mas Naoki já havia levado Urshifu para fora, completamente alheio aos sentimentos de Koraidon. Gal. Koraidon suspirou e o seguiu. Eles se dirigiram para o campo aberto do rancho. Naoki escolheu um local limpo e disse, deixe-me ver os resultados de todo o seu trabalho duro. Urshifu assentiu firmemente. Ele respirou fundo e assumiu uma posição de batalha. Quando ele estendeu os punhos para frente, uma aura profunda e majestosa surgiu de seu corpo, como a maré infinita do próprio oceano. Parecia quase o barulho das ondas do oceano. Naoki piscou. Olhando atentamente, viu jatos d'água rodopiantes envolvendo os punhos de Urshifu como dragões vivos. A expressão de Urshifu permaneceu composta enquanto ele balançava os braços, realizando golpes treinados. Um soco, 2 socos, um chute forte. À primeira vista, seus movimentos pareciam suaves e sem pressa, como suave fluxo de água. Mas escondida sob essa graça fluida havia uma força avassaladora, tão poderosa e devastadora quanto um deslizamento de terra ou um maremoto. A força de seus golpes enviou ondas de choque visíveis por todo o campo. Uma explosão percorreu mais de 20 metros e atingiu uma árvore frutífera. Rachadura. O tronco da árvore explodiu com um estrondo estrondoso. E esse foi apenas seu primeiro soco. Naoki sabia muito bem que o movimento característico de Urshifu, ataques urgentes, vinha em uma combinação devastadora de 3 golpes. Como ele esperava, Urshifu mudou fluidamente para o segundo soco. Seus movimentos eram como água corrente, cada golpe perfeitamente conectado ao próximo, transmitindo velocidade e poder esmagador. Percebendo que já havia danificado o rancho, Urshifu rapidamente mudou de direção. Ele desferiu os 2 socos restantes em um pedaço aberto de terra, contendo sua força apenas o suficiente para evitar causar mais destruição. Urshifu pareceu um pouco envergonhado depois de destruir acidentalmente a árvore frutífera. Coçando a cabeça desajeitadamente, ele se virou para Naoki e murmurou, uau! Naoki riu e acenou. Está tudo bem, não se preocupe. Enquanto as sementes ainda estiverem lá, mesmo que a árvore caia, uma nova crescerá em breve. Ele estava muito animado para ficar chateado, porque naquele momento, Naoki viu claramente o quão diferente esse Urshifu era. Ao contrário de um Urshifu comum, este golpeava como água corrente, cada ataque era rápido, contínuo e absolutamente devastador. Assim como um Urshifu de ataque rápido, cada golpe era um golpe crítico. 3 ataques, cada um deles um acerto certeiro.
Naoki ficou maravilhado consigo mesmo. É realmente um Pokémon treinado por Groudon e Kyogre. Ao compreender os segredos do oceano de Kyogre e enfrentar batalhas ferozes com um ser poderoso como Groudon, Urshifu herdou uma mistura única de suas forças. A aura profunda e majestosa de Kyogre fundia-se perfeitamente com o poder afiado e explosivo de Groudon. Além disso, a abundante energia natural da árvore do mundo, combinada com uma dieta constante de leite Gogoat da vida, que aumentou tanto a força quanto a recuperação, deu a Urshifu uma base sólida para crescer rapidamente. Era praticamente uma refeição de fortalecimento sagrada. Pensando na combinação de vantagens que levaram a essa evolução incrível, Naoki não pôde deixar de suspirar de espanto. Esse tipo de oportunidade, provavelmente não há outro Pokémon no mundo que poderia tê-la. Sentindo-se orgulhoso, Naoki bateu palmas em aplauso. Bom trabalho! Au! Urshifu sorriu timidamente, coçando a cabeça novamente. Ele sabia muito bem, no fundo, que tudo que havia conquistado hoje era graças a Naoki. Seu olhar se suavizou. Shifu, obrigado. Tudo bem, vamos continuar trabalhando duro juntos. Naoki sorriu, estendendo a mão para dar um tapinha na cabeça de Urshifu. Como ele havia crescido muito depois de evoluir, Urshifu abaixou a cabeça um pouco para que Naoki pudesse alcançá-lo com mais facilidade. Observando a cena se desenrolar, Koraidon, parado ali perto, estreitou seus olhos dourados de ciúmes. Esse Pokémon está roubando a cena. 2 baforadas de vapor branco saíram das narinas de Koraidon em frustração. Ele bufou e jurou para si mesmo que ignoraria Naoki por pelo menos meia hora. Embora, realisticamente, Koraidon soubesse que só conseguiria ficar bravo por cerca de 30 minutos. Naoki, completamente absorto em admirar o crescimento de Urshifu, não percebeu o mau humor de Koraidon. À medida que o céu escurecia gradualmente, a neblina se espalhava pelas colinas, e a distante cidade de Kozagi se iluminava com milhares de luzes cintilantes. Hoje pareceu um dia perfeito. Não era feriado, mas para Naoki, qualquer dia em que tudo parecesse tranquilo e iluminado era um dia que valia a pena comemorar. Mesmo enquanto cozinhava, ele se pegava cantarolando uma musiquinha alegre. Para celebrar a evolução de Kubfu para um Urshifu, Naoki preparou um grande banquete. Havia o bife frito crocante favorito de Koraidon. O prato favorito de Dragonite é o robalo cozido no vapor. Para o rebanho Gogoat, ele fez bolinhos de grama frescos. E para o par de Pokémon cavalos, pilhas de suas adoradas cenouras. O banquete transbordou da grande mesa de jantar, espalhando-se pelo chão e transformando a casa em um grande salão de banquetes. A escala da celebração foi tão animada quanto um festival completo. Talvez influenciados pelo humor contagiante de Naoki, os Pokémon do rancho eram especialmente enérgicos. Eles corriam e brincavam na sala de estar, amontoando-se no sofá para assistir TV, subindo as escadas para brincar de esconde-esconde e até entrando sorrateiramente na cozinha para assustar Naoki por trás. A casa inteira estava cheia de risos, luzes brilhantes e felicidade. Durante o jantar, Naoki sentou-se cercado por um grande grupo de Pokémon. Ele se virou para Urshifu e perguntou casualmente: "Você vai dormir em casa esta noite?" Já fazia muito tempo que Urshifu não dormia no rancho. Quando ele estava treinando na Árvore do Mundo, para aproveitar ao máximo cada segundo, ele dormia no fundo do mar ao lado do mestre Kyogre ou no topo das lâminas do precipício de Groudon. Agora, ouvindo as palavras de Naoki, Urshifu de repente sentiu nostalgia de seu ninho macio e aconchegante. Ele assentiu imediatamente. Depois do jantar, Naoki preparou comida Pokémon especialmente preparada e se preparou para ir ao mundo reverso para visitar Giratina. Enquanto isso, Urshifu foi até o quarto para verificar seu antigo local de dormir. No entanto, quando ele viu o pequeno ninho onde costumava se enrolar, uma expressão envergonhada cruzou seu rosto. Urshifu sentou-se de pernas cruzadas no chão, colocou uma pata no ninho e percebeu que mal conseguia colocar a cabeça lá dentro. Shifu, como isso aconteceu? Urshifu se remexeu desajeitadamente, completamente perdido. Perto dali, Koraidon, que estava de mau humor e ciúmes a noite toda, de repente se animou. Aproveitando a oportunidade, Koraidon pulou dramaticamente na cama de Naoki, se contorcendo nos lençóis e deliberadamente fazendo barulhos altos e satisfeitos. Gal, tão confortável, olha para mim. Vou dormir com o Naoki. Urshifu olhou, viu Koraidon se exibindo e não reagiu de jeito nenhum. Em vez disso, ele calmamente voltou a se concentrar em mexer em seu pequeno e velho ninho, como se Koraidon nem existisse. Koraidon, a satisfação diminuiu instantaneamente. Capítulo 577. Enquanto isso, Naoki caminhava sob o brilho suave da lua. Ele seguiu o caminho através do rancho, atravessou o lago brilhante e entrou no portal para o mundo reverso. No topo de uma ilha flutuante de flores no céu, Giratina estava esparramado em um enorme canteiro de flores, navegando preguiçosamente em seu telefone Rotom. Ultimamente, Giratina andava se sentindo deprimido. Ele nem postava nada nos fóruns havia dias. Seus fãs começaram a se preocupar, se perguntando se ele havia abandonado a internet de vez. O Rotom móvel flutuava ao lado dele, lendo obedientemente os comentários preocupados dos fãs. Giratina tinha os olhos fechados, ouvindo sem muita atenção. Naquele momento, os sensores do Rotom móvel emitiram um sinal sonoro. Naoki está se aproximando, Rotom. Ele gritou. Os olhos de Giratina se abriram imediatamente, e ele se virou para olhar. Com certeza, Naoki estava se aproximando, carregando uma cesta. Naoki saltou graciosamente para a Ilha do Céu das Flores e colocou a comida Pokémon na sua frente. Comer um pouco, ele ofereceu. Giratina resmungou rispidamente, entendido. Naoki não conseguiu evitar uma risada. Ainda está remoendo o que aconteceu no outro dia? Ele provocou gentilmente. Relaxa. Mewtwo e Rayquaza não são do tipo que fica tagarelando. Eles não são assim. Você teve sorte que não foi Roa quem viu. Roa adora conversar.
Ho contaria a Jirachi tudo o que tinha visto e ouvido, e assim que Jirachi soubesse, toda a guilda da equipe de expedição saberia. Jirachi contaria a história enquanto brincava com os outros, e em pouco tempo, todos os Pokémon vivos ao redor da árvore do mundo saberiam. Ao ouvir isso, Giratina imediatamente se animou. Realmente, Naoki assentiu. Claro, você não notou que Mewtwo e Rayquaza raramente conversam no grupo? Mewtwo é assim mesmo, é a personalidade dele. E Rayquaza está ocupado demais voando entre a camada de ozônio e o espaço sideral, caçando meteoritos para comer. Além disso, acrescentou Naoki com um sorriso cúmplice, você não é o único Pokémon que passou por algo assim. As orelhas de Giratina praticamente se contraíram. Ele se aproximou curioso e perguntou em seu tom áspero de sempre. Há outros? Me contém. Preciso saber. Ele claramente queria encontrar alguma solidariedade. Naoki hesitou por um momento. Era realmente aceitável falar dos outros desse jeito? Foi um pouco ruim expor suas histórias. Mas ao ver os olhos ansiosos de Giratina, ele pensou, bem, só desta vez para animar. Você conhece Ho? Naoki perguntou. Giratina assentiu. Claro, embora não fossem exatamente próximos. Ho tem 4 guardiões sob seu comando. Um deles é um Pokémon chamado Suicune. Sabe o que aconteceu com o Suicune uma vez? Ele foi capturado por humanos com uma rede de pesca. O queixo de Giratina quase caiu. Você está brincando, ele gritou incrédulo. É verdade, disse Naoki, assentindo solenemente. E isso nem é o pior. Em outro mundo, Kyogre, o Pokémon da bacia do mar, foi capturado por uma garotinha, com apenas uma vara de pescar. Os olhos de Giratina se arregalaram ainda mais. E não só eles, continuou Naoki, percebendo que agora tinha toda a atenção de Giratina. Lugia também já foi capturado por humanos. E Groudon? Bem, Groudon nem sabe voar. Comparado a tudo isso, disse Naoki gentilmente, você se saiu muito bem. Aqueles humanos projetaram máquinas especificamente para enfrentá-lo. Eles não ousaram lutar de frente, então usaram ataques furtivos. Por quê? Porque tinham medo de você. Você os forçou a usar truques sujos. Depois do incentivo estratégico de Naoki, Giratina de repente se sentiu muito melhor. É isso mesmo. O Naoki estava certo. Ele havia sido atacado furtivamente por covardes. Se tivessem lutado de forma justa, não teriam tido a mínima chance. Com esse pensamento, a confiança de Giratina aumentou novamente, e a nuvem de tristeza que pairava sobre ela finalmente se dissipou. Naoki observou tudo com diversão. Apesar de ser um Pokémon lendário que existiu por milênios, Giratina ainda era como uma criança grande no fundo. Assim que o ânimo de Giratina foi totalmente restaurado, Naoki mudou a conversa para assuntos mais sérios. A propósito, ele disse, Arceus está prestes a acordar. Ao ouvir esse nome, Giratina imediatamente ficou sério. Lembrou-se do acordo que havia feito com Naoki, ajudaria a erguer a árvore do mundo até o céu e em troca Naoki a ajudaria a dar uma lição em Arceus. Mas Naoki não sabia da história completa. Giratina estava bem ciente de quão poderoso Arceus realmente era. Arceus criou o próprio mundo, e Giratina, Dialga e Palkia eram todos seres nascidos das mãos de Arceus. Enfrentar o deus da criação não foi exatamente uma questão pequena. Até para Giratina, a ideia era aterrorizante. Talvez pudesse pregar algumas peças nos bastidores, mas um confronto direto? Essa era outra história. Se eles irritassem Arceus, ele poderia realmente guardar rancor. Após um breve silêncio, Giratina abaixou a cabeça levemente e murmurou, sobre isso, talvez devêssemos desistir. Arceus criou este mundo. Receio, que não sejamos páreo para ele. E se ele guardar rancor de nós depois? Naoki piscou surpreso, mas entendeu rapidamente. Ele sorriu tranquilizador. Não se preocupe. Já fiz todos os preparativos. E pretendo cumprir minha promessa. Ele não estava dizendo isso à toa. Eles tinham tudo o que precisavam. Ho, que podia reviver até os caídos com suas cinzas sagradas. Os milhões de crentes de Calyrex. Kyogre, que havia retornado à sua forma primitiva e força máxima. Além disso, mesmo que lutassem contra Arceus, ele não guardaria rancor deles. Porque aos olhos de Arceus, eles seriam vistos como algo que impedia a extinção da humanidade. E não como alguém que se opunha a ele por maldade. Quando chegasse a hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas, tudo se alinharia. Não havia necessidade de se preocupar. Na manhã seguinte, Naoki recebeu outra mensagem de Mewtwo. Mewtwo, todo mundo está perguntando se você realmente planeja lutar contra outros humanos. Naoki deu um tapa na testa. Ele tinha se esquecido completamente disso. Ontem, na pressa de salvar Giratina, ele não teve tempo de explicar a situação aos outros Pokémon antes de pular em Rayquaza e voar direto para Sinnoh. Agora que finalmente tinha algum tempo livre, Naoki percebeu que precisava ir até a Árvore do Mundo e esclarecer o mal-entendido. Depois de terminar suas tarefas matinais no rancho, ele partiu. Assim que chegou à guilda da equipe de expedição, ele foi recebido com entusiasmo avassalador. Os Pokémon que vieram com Mewtwo, aqueles que ele resgatou e aqueles convidados pela equipe de expedição de heróis, todos se aglomeraram ao seu redor. Antes que Naoki pudesse abrir a boca, uma onda de vozes irrompeu. 3 Tatsujiri saltaram alegremente sobre a grama e disseram firmemente. Taksu, Naoki, não se preocupe em brigar. Vamos preparar muitos sushis deliciosos para você. O Treeco entrou na conversa em seguida. Chá Fufu. Também colhemos toneladas de frutas vermelhas e as estocamos no depósito. A dona da loja de artigos gerais, Liligan, tirou uma sacola enorme do nada e disse orgulhosamente, Lili, guardamos todas as cinzas sagradas de Ho para você. Outros Pokémon especializados em batalhas começaram a mostrar sua força. Charizard lançou uma coluna de fogo bem alto no céu. Venusaur estalou suas vinhas como chicotes no ar, e Blastoise bateu em seu peito, fazendo os canhões gêmeos em seu casco zumbirem com a pressão crescente da água. Naoki, ao assistir a essa demonstração emocionante, e um pouco caótica, Naoki se viu sorrindo. Ele não os corrigiu imediatamente.
Em vez disso, perguntou brincando, então, vocês também têm praticado trabalho em equipe? Pikachu. Pikachu assentiu entusiasticamente. Sob sua liderança, os Pokémon rapidamente se dividiram em 2 grupos bem organizados. O grupo à esquerda incluía Charizard, Blastoise, Venusaur, Nidoking, Rapidash, Milotic, Sandslash, Pikachu, Ludicolo, Vincicote e Uncido. O grupo à direita incluía Garchomp, Cetelix, Miau, Sariena, Golduck, Ninetales, Dodrio, Blaziken e Miau. Naoki levantou uma sobrancelha, surpreso. Pikachu, praticamente vibrando de excitação, explicou. Pica, pica, pica. Somos o time que vai lutar ao seu lado, Naoki. Estamos treinando muito duro. Naoki voltou sua atenção para o outro grupo. Entre eles, Jigglypuff saltou para frente e disse docemente. Jigglypuff, somos a equipe de logística. Não somos bons em lutar, mas ajudaremos cozinhando, colhendo frutas e tratando ferimentos. Equipe de combate e equipe de logística? Eles até tinham divisões de trabalho organizadas. A surpresa de Naoki aumentou, e seu coração se aqueceu ainda mais. Ele não esperava que em pouco mais de um ano os Pokémon que viviam na árvore do mundo tivessem crescido tanto. Vendo seu espanto, Jigglypuff inchou-se orgulhosamente e gritou. Jigglypuff, vamos mostrar o armazém para você. Naoki riu baixinho. Ele estava genuinamente curioso para ver como eles conseguiam seus suprimentos. Tudo bem. Jigglypuff, guiado pelos alegres Pokémon, Naoki passou pelo parque que fazia fronteira com o terreno da guilda e logo chegou a um grande armazém. Charizard e Blastoise, sendo os maiores, avançaram pesadamente e empurraram as pesadas portas duplas. E imediatamente, uma montanha de frutas vermelhas rolou em uma avalanche colorida. Naoki piscou. Não, está muito cheio. Ao verem isso, os Hiddon e Treecko responsáveis por carregar a fruta mostraram expressões de pesar. Deveriam tê-la embalado em 2 lotes. Mas Jigglypuff, por outro lado, ficou encantado. Ele saltou para frente e mostrou orgulhosamente para Naoki. Jigglypuff, todas essas frutas seriam mais do que suficientes para alimentar todos que lutaram muito por muito tempo. Ao ver seus rostos brilhantes e ansiosos, Naoki não pôde deixar de se sentir tocado. Os Pokémon que viviam na árvore do mundo, todos estavam pensando nele. Capítulo 578. Nêmesis do Dragão. Naoki pigarreou e disse seriamente, o oponente que estamos prestes a enfrentar é muito poderoso. Ao ouvir isso, todos os Pokémon imediatamente gritaram determinados. Enquanto trabalhassem juntos, nenhuma dificuldade seria grande demais para ser superada. Naoki continuou, este oponente não é outro senão o Deus que criou este mundo, Arceus. O Deus que criou este mundo. Os Pokémon à sua frente congelaram, com os olhos arregalados em choque. Eles nunca imaginaram que tal ser existisse. Só de pensar nisso já era o suficiente para fazê-los tremer. Charizard deu um passo à frente, rugindo curiosamente. Arg, Mewtwo conseguirá derrotá-lo? Naoki balançou a cabeça solenemente. Mesmo com todo o poder de Mewtwo, ele não teria a mínima chance sozinho. Milotic abanou o rabo ansiosamente. E o Rayquaza então? Para ele, Rayquaza era o ser mais forte de toda a árvore do mundo. Mas Naoki balançou a cabeça novamente. Não, nem mesmo Rayquaza. Diante disso, um silêncio pesado tomou conta da reunião. O Deus Criador parecia incrivelmente assustador. Mas então, Tatsu! Gritou bravamente um dos Tatsujiri. Não importa o quão assustador seja, se todos trabalharmos juntos, venceremos. Encorajados, os outros também se juntaram, reunindo seus ânimos. Não importa o que acontecesse, eles não deixariam Naoki enfrentar o perigo sozinho. Observando a determinação deles, Naoki sorriu calorosamente. Ok, disse ele gentilmente. Eu realmente agradeço. Mas não se preocupe. Com Mewtwo, Rayquaza e Calyrex do nosso lado, tudo ficará bem. Então, Naoki pacientemente explicou a verdade a eles. Não estamos lutando contra o Arceus. Algo fez perder a razão, e ele está tentando punir os humanos. Vamos detê-lo e proteger tanto os Pokémon quanto os humanos. Só isso. Pikachu. As orelhas de Pikachu caíram um pouco. Então, afinal, eles tinham entendido errado. Todos os Pokémon se viraram para olhar acusadoramente para Jirachi. Jirachi entrou em pânico imediatamente. Eu não disse que o Naoki ia para a guerra. Ele só disse a Tropius que Naoki precisava de muita ajuda. Tropius balançou a cabeça sem jeito. Pensando bem, percebeu que talvez tivesse tirado conclusões precipitadas. Ao ver os dois brigando, Naoki não conseguiu evitar rir. Está tudo bem. Pelo menos o mal-entendido foi esclarecido. Ainda assim, ele ficou secretamente impressionado. Embora tudo tenha sido um mal-entendido, a equipe de logística e a equipe de combate que eles organizaram foram incrivelmente bem pensadas. Os Pokémon de logística eram responsáveis por coletar frutas, cozinhar refeições e tratar ferimentos. Os Pokémon de combate foram treinados para defender a árvore do mundo se necessário. Se ao menos houvesse uma masmorra de verdade para explorar, eles poderiam realmente formar uma equipe de resgate, explorar labirintos e caçar tesouros raros juntos. A equipe de logística ficaria na guilda de expedição para lidar com suprimentos e despachar missões, como uma guilda de verdade. 7 de junho, ano 201, calendário da Aliança, início do verão. O calor do verão chegou com força total. Este ano foi especialmente brutal, com temperaturas diurnas chegando a 35 graus Celsius, 95 graus Fahrenheit. A maioria dos Pokémon do rancho ficou dentro de casa, descansando em salas com ar-condicionado, recusando-se a sair do lugar. Apenas alguns Pokémon que não se incomodavam com o calor ainda podiam ser vistos correndo e brincando alegremente pelo rancho. O céu era de um azul perfeito e sem nuvens, e o sol brilhava impiedosamente sobre a terra. Somente à noite a temperatura finalmente esfriava o suficiente para que todos pudessem sair. Quando o sol se punha, os Pokémon saíam de casa, aproveitando a brisa refrescante da noite.
Aproveitando o clima mais frio, Naoki foi para o campo. Dragonite flutuava ao lado dele, batendo suas pequenas asas ansiosamente. Você pode ajudar a regar os campos? Perguntou Naoki. Dragonite concordou imediatamente. Com um leve bater de asas convocou uma nuvem no céu. Uma garoa leve começou a cair, amolecendo a terra queimada pelo sol e refrescando as plantações ressequidas. Naoki examinou os campos cuidadosamente, inspecionando as plantas enquanto caminhava entre as fileiras. As plantações cresceram particularmente bem este ano. Graças ao clima estável ao redor da cidade de Kozaji, houve boas colheitas ano após ano. Os habitantes da cidade atribuíam a prosperidade da cidade às bênçãos dos Calyrex. Mas Naoki sabia o verdadeiro motivo. Era graças ao grupo de Dragonite e Dragonair que viviam no topo da árvore do mundo. À noite até os Pokémon que vivem no subsolo saíram para aproveitar a brisa fresca. Dugtrio colocou a cabeça para fora do chão e ficou perto da terra cultivada, observando silenciosamente as nuvens que passavam e a chuva leve acima. Perto dali, um grupo de garganacos se amontoava sob uma grande árvore, encostados costas com costas em busca de sombra. Empoleirado em seus ombros estavam Alcremie, balançando suavemente e parecendo perfeitamente relaxado. Pokémon podiam ser vistos por todo o rancho. Não importava para onde Naoki olhasse, um Pokémon aparecia em seu campo de visão, rindo, correndo, aproveitando o sol da tarde. Todos viviam em paz e felizes, fazendo amigos, brincando juntos e simplesmente curtindo a vida. Só de observar essa cena cotidiana, o coração de Naoki se encheu de calor. O verão é a estação perfeita para comer melancia. Acontece que os melões estavam maduros ontem. Naoki decidiu que era a hora perfeita para colher alguns e presentear todo mundo. Depois que Dragonite terminou de regar os campos, Naoki caminhou até o canteiro de melões. Koraidon seguiu de perto, pronto para ajudar, mas no meio do caminho, seu olhar se voltou para a clareira gramada não muito distante. Lá, Urshifu praticava diligentemente como sempre, refinando suas artes marciais fluentes. Hao! Koraidon soltou um leve gemido de admiração. Que Pokémon trabalhador e sério. Naquele momento, o silencioso de Naoki chamou a atenção de Koraidon. Ele virou a cabeça e viu Naoki segurando uma grande melancia azul gelo que ele tinha acabado de colher do campo. Isso é uma melancia mutante? Murmurou Naoki. Assim que ele tocou, uma notificação surgiu em sua mente. A melancia congelada, uma cultura especial. Mutação de uma melancia comum. Após ser preparada em um prato, pode produzir efeitos mágicos. Melancia congelada. Os olhos de Naoki brilharam de surpresa. Já fazia muito tempo que nenhuma plantação mutante útil aparecia no rancho. Claro, já havia algumas antes, mas geralmente eram coisas como ervilhas que atiravam em pessoas, batatas que explodiam ou milho que brilhava. Nada realmente útil. Bem, pelo menos agora estou livre. Vamos ver o que essa melancia pode fazer. Entregando o melão congelado para Koraidon carregar, Naoki pegou mais algumas melancias maduras e normais e as trouxe de volta para casa. Depois de lavá-los e cortá-los, ele saiu e deu um grito alto. Rapidamente, uma multidão de Pokémon felizes veio correndo. Naoki distribuiu fatias de melancia para todos. Todos os Pokémon se sentaram sob os beirais, mastigando alegremente as frutas doces, rindo e brincando enquanto a brisa fresca da noite passava. Observando-os, Naoki sorriu calorosamente. Então ele se virou e retornou para a cozinha, pronto para experimentar o melão especial. Primeiro, ele cuidadosamente retirou a casca da melancia congelada. Então ele colocou a polpa azul brilhante no espremedor. Poucos momentos depois, um pequeno copo de suco azul gelado estava pronto. Naoki levantou-o curiosamente e os detalhes apareceram diante dele. Suco de melancia congelada, B+, prato especial. Uma bebida feita com o suco de uma melancia congelada. A energia contida pode ter efeitos misteriosos. Efeito de culinária, Nemesis do dragão. Ataque especial contra Pokémon do tipo dragão. Após o uso, Pokémon do tipo gelo, fada e dragão ganham um aumento no poder de seus movimentos, que são super eficazes contra Pokémon do tipo dragão. Avaliação. Ideal para derrotar dragões poderosos. Dizem que é o petisco favorito de um certo campeão do tipo gelo. Naoki olhou fixamente para a descrição, sem palavras. Nemesis do dragão? E isso parece exatamente algo que o Wargreymon, do estúdio Digimon ou de Next Door, usaria com seus destruidores de Dramon. Ainda assim, os olhos de Naoki se aguçaram enquanto ele relia cuidadosamente os detalhes. Ele havia pensado inicialmente que o efeito só funcionaria com os tipos gelo, mas agora parecia que os tipos fada e até os próprios tipos dragão também poderiam se beneficiar, desde que tivessem movimentos fortes contra dragões. Parece que contanto que você tenha uma vantagem de tipo contra dragões, vai funcionar, murmurou Naoki pensativo. Entre os Pokémon do rancho. Tipos de gelo, Glaceon e Glastrier. Tipos de fada, Sylveon, Alcremie e Fluttermané. Tipos de dragão, Koraidon, Dragonite e Ciclizar. Vários candidatos. Entretanto, apesar do tamanho impressionante da melancia congelada, depois de espremê-la, ele mal conseguiu tomar 2 copos de suco azul gelado. Isso não seria suficiente para todos. Depois de pensar por um momento, Naoki pegou vários copos menores e dividiu o suco igualmente entre eles. Agora, pelo menos todos poderiam experimentar, mesmo que fosse só um gole. Naoki olhou para o estranho suco azul nos copinhos e sorriu satisfeito, embora a cor fosse um pouco perturbadora. 5 minutos depois, na longa mesa de jantar, Sylveon, Fluttermané, Glaceon, Koraidon, Ciclizar, Alcremie e Dragonite se reuniram, olhando curiosamente para as bebidas de aparência suspeita. Sylveon inclinou a cabeça e murmurou: Bué, se eu beber esse suco de melancia, posso me tornar um herói dragão? Naoki piscou, confuso. Herói dragão? Sylveon imediatamente se animou e apontou a pata para ele, animado. Bué, a história que você me contou antes. Ainda se lembrava vividamente.
Há muito tempo, Naoki contará uma história sobre um bravo Sylveon que derrotou um terrível dragão e salvou uma cidade inteira. Inspirada por essa história, Ivy decidiu evoluir para uma Sylveon em primeiro lugar. Como se estivesse preocupado que Naoki tivesse esquecido, Sylveon rapidamente contou a história novamente, com suas antenas em forma de fita balançando animadamente. Bu, bu, bu. Naoki esfregou o pescoço timidamente. Claro que lembro. Só não entendi o que você quis dizer na primeira vez. Ele sorriu e disse, e sim, isso é meio parecido. Depois de beber esse suco de melancia, seus golpes ficarão ainda mais poderosos contra dragões, assim como o guerreiro Sylveon da história. Afinal, era o efeito do Nêmesis do dragão. Ao ouvir isso, os olhos de Sylveon brilharam como estrelas. Buu! Ele saltou alegremente no mesmo lugar, com as fitas da cauda balançando de excitação. Capítulo 579. Sylveon enrolou delicadamente uma fita em volta da xícara e a levou à boca, seus lindos olhos azuis cheios de expectativa. Fluttermané pegou sua xícara com suas garras aladas com uma expressão estranhamente séria. Em sua memória, qualquer coisa com uma cor tão estranha provavelmente não era segura para beber. Mas Naoki disse que estava tudo bem, então deveria estar tudo bem, certo? Glaceon sentou-se em silêncio no chão. Ela não tinha nenhum sentimento especial sobre o suco de melancia azul, apenas achou a cor realmente linda. Alcremie estava emocionada só de tomar suco junto com todos. Ela usou suas mãozinhas para levantar o copo, que era quase tão alto quanto ela, e comemorou alegremente. Dragonite não era nada exigente. Se Naoki disse que era potável, então era bom o suficiente. Sem hesitar um segundo, pegou o copo com suas grandes garras e despejou o suco direto na boca. Ciclizar olhou para a esquerda e para a direita, esperando pacientemente para beber junto com todos. Calyrex pegou sua xícara, cheirou-a cuidadosamente, esperando que cheirasse estranho, mas, para sua surpresa, ela realmente cheirava bem. Coraidon pegou sua xícara casualmente sem pensar muito. Tudo bem, vamos beber juntos. Seguindo a deixa de Naoki, todos os Pokémon à sua frente levantaram seus copos e beberam. Naoki os observou atentamente. Comparado a outros pratos que ele havia preparado antes, este suco de melancia congelado não causou nenhum efeito brilhante óbvio ou mudanças drásticas depois de bebido. Parece que o aprimoramento está escondido, pensou Naoki. Nesse momento, Sylveon olhou para seu corpo e perguntou animadamente, Bui Bui, posso me tornar uma heroína que derrota dragões? Naoki parou por um momento. Isso é só um conto de fadas da região de Galar, disse ele, desamparado. E de qualquer forma não há dragões por aqui. Ao ouvir isso, Sylveon imediatamente voltou seu olhar para Coraidon, o Ciclizar e Dragonite. Dragonite rapidamente se defendeu. Eu não sou um Pokémon dragão. Ciclizar inclinou a cabeça em confusão. Gaal? Eu sou um dragão? Coraidon pareceu irritado. Aga. Sério? Naoki se sentiu tão exasperado quanto Coraidon. Depois de pensar por um momento, ele disse, talvez coisas assim tenham acontecido há muito tempo. Bull. Naoki explicou pacientemente, há muito tempo, humanos e Pokémon não eram tão próximos quanto agora. Naquela época, os humanos chamavam os Pokémon de feras mágicas e os achavam aterrorizantes. Eles se mantinham longe deles, e os Pokémon também eram bastante cautelosos com os humanos. Então, quando os humanos encontravam Pokémon do tipo dragão, às vezes eram atacados. Talvez seja por isso que os humanos começaram a chamá-los de dragões. Bull. Não sei, disse Naoki. Mas os Pokémon dragões que conheci, Coraidon, Ciclizar e Dragonite, são todos muito gentis. Além disso, no mundo de hoje, humanos e Pokémon já se acostumaram a conviver. Coisas como Pokébolas e treinadores Pokémon já estão profundamente enraizadas nos instintos dos Pokémon e no modo de vida dos humanos. Ao ouvir isso, as orelhas de Sylveon se abaixaram ligeiramente. Ela pareceu decepcionada. Ela realmente queria usar seu próprio poder para derrotar um dragão e se tornar uma heroína. Naoki não conseguiu evitar sorrir impotente diante da expressão dela. Bem, talvez não haja dragões para lutar por aqui, disse ele. Pelo menos, eu não vi nenhum. Ele pensou por um segundo e acrescentou. Talvez se você viajasse para bem longe, pudesse encontrar alguns. Como Hydreigon, por exemplo, um Pokémon do tipo dragão naturalmente feroz. Mas você não encontrará muitos deles por aí em Paldea. Bué! Sylveon fez beicinho, decepcionado. Depois de brincar com os outros Eevee no rancho por um tempo, Sylveon foi em direção à Árvore do Mundo. Jirachi, que vivia na Árvore do Mundo, gostava muito dos Evolutions do rancho de Naoki. Quando os viu visitando a guilda da equipe de expedição novamente, voou ansiosamente para se juntar à diversão. Havia o enérgico Flareon, o gracioso Espion, o gentil Liafeon e o temperamental Jouchon. Todos estavam brincando juntos como sempre, rindo e correndo atrás uns dos outros pela grama. Mas então Jirachi notou Sylveon. Sylveon estava deitada calmamente na grama, suas fitas penduradas sem vida ao lado dela, parecendo completamente abatida. Preocupado, Jirachi flutuou até Sylveon, circulou e perguntou gentilmente, Sylveon, o que houve? Bué! Sylveon suspirou pesadamente. Hein? Pokémon dragão? Jirachi piscou confuso e então perguntou curiosamente, você quer derrotar um dragão e se tornar um herói? Bui! Sylveon assentiu com brilhante determinação, mas com a mesma rapidez, ela se jogou de volta na grama, suspirando tristemente Bui. Mas Naoki disse que não há mais dragões por aqui. Dragão. Vendo isso, Jirachi pensou bastante por um momento. Então seus olhos brilharam e ele disse animado. Isso não é necessariamente verdade. Vamos perguntar ao Roa. O Roa viajou o mundo todo. Ele deve saber de alguma coisa. Bui! As orelhas de Sylveon se animaram em surpresa.
Sem perder tempo, Sylveon deixou o grupo de Evolutions e seguindo a liderança de Jirachi, subiu até o topo da árvore do mundo. Lá, em um galho grosso sombreado por folhas enormes, Sylveon avistou Roa. O Pokémon arco-íris estava firmemente empoleirado no galho, com suas garras poderosas, os olhos fechados, parecendo estar descansando. As linhas escuras sob seus olhos o faziam parecer quase como se tivesse olheiras profundas de ter acabado de acordar. Sentindo que alguém se aproximava, Roa de repente abriu os olhos e se virou na direção deles. "O que traz vocês dois aqui?" Roa perguntou com uma voz calma e digna. Ele tinha acabado de retornar à árvore do mundo de suas últimas viagens, planejando descansar um pouco e também ajudar Naoki em silêncio. O humano que ele havia escolhido e reconhecido como digno de se tornar um herói do arco-íris. Uma vez concluída essa tarefa, ele embarcaria em outra jornada, em busca de novos humanos a quem pudesse confiar sua pena de arco-íris. "Temos algo para te perguntar, Roa", Jirachi disse alegremente. "Ah?" Roa olhou para Jirachi e depois para o pequeno Pokémon empoleirado timidamente ao lado dele. "É sobre o dragão", Jirachi explicou. "Sylveon quer derrotar um dragão e se tornar um grande herói, mas Naoki disse que não há mais dragões por aqui, então viemos perguntar a você." Roa ficou um pouco surpreso com a pergunta. "Dragão?" "Sim." Jirachi assentiu vigorosamente. "Boa é." Sylveon olhou para o majestoso Pokémon lendário, hesitando por um momento antes de concordar timidamente. Roa tinha uma expressão que parecia enxergar através de tudo. Ele fechou os olhos, imerso em pensamentos, relembrando cuidadosamente as experiências de suas longas viagens. Sylveon e Jirachi esperavam em silêncio ao lado dele, cheios de expectativa. Depois de um longo momento, Roa finalmente falou. "Eu realmente já ouvi falar de tal dragão." Ao ouvir essas palavras, os olhos de Sylveon e Jirachi imediatamente se iluminaram de excitação. O Pokémon arco-íris continuou. "É um Pokémon dragão que dizem viver nas profundezas das montanhas. Reza a lenda que onde quer que apareça, uma nevasca o segue. Dizem que ele ataca as crianças das cidades próximas. Além disso, ele exerce o poder do gelo, congelando humanos e Pokémon em esculturas de gelo, impedindo que ninguém ouse se aproximar de seu território." Bui! A voz majestosa de Roa pintou uma cena arrepiante na mente de Sylveon. Ela imaginou uma cidade coberta de neve, tarde da noite, envolta em ventos uivantes. Através da tempestade, um enorme dragão com olhos vermelhos brilhantes descia. Os moradores aterrorizados fugiram em todas as direções, com o gelo tornando quase impossível correr. Algumas crianças, escorregando e tropeçando no chão congelado, foram separadas dos pais. E o dragão, pairando através da nevasca, desceu para engolir as crianças perdidas por completo. Bu! Sylveon estremeceu, tremendo diante da imagem aterrorizante. Quando Naoki contava suas histórias, ele sempre encobria as partes assustadoras com uma risada ou um sorriso reconfortante. Mas a narrativa vívida e solene de Roa fazia com que Sylveon parecesse estar testemunhando tudo em primeira mão. "Mesmo assim", disse Roa, com seus olhos dourados fixos nela, "você ainda deseja desafiá-lo?" Sylveon hesitou com o coração batendo forte no peito. O medo a dominou com força, mas depois de um momento de luta, ela finalmente assentiu, com as pontas das fitas tremendo. Sim, sim, ela ainda queria tentar. Queria derrotar o dragão aterrorizante, resgatar os humanos congelados e se tornar uma verdadeira heroína, assim como aquela das histórias que Naoki lhe contava. Mesmo assim, o coração de Sylveon estava tomado pelo medo. Uma coisa era falar sobre ser corajoso. Outra coisa completamente diferente era ficar diante de um monstro como aquele. Ela realmente conseguiria derrotar um dragão desses? E se ela falhasse? E se ela fosse engolida inteira e nunca mais conseguisse voltar para casa, nem visse Naoki ou seus amigos? Sentindo seu coração vacilante, Roa sorriu gentilmente e disse: "Você ainda carrega dúvidas dentro de si. Tudo bem. Quando seu coração estiver pronto, quando sua determinação for inabalável, volte para mim." Bui! Sylveon sussurrou suavemente. Capítulo 580. Kyurem. Sylveon deixou o poleiro de Roa preocupado e retornou silenciosamente para a guilda da equipe de expedição abaixo. Jirachi correu atrás dela, circulando e perguntando curiosamente: "O que houve, Sylveon? Pensei que você quisesse derrotar um dragão e se tornar um herói." Sylveon hesitou por um momento antes de finalmente compartilhar o que estava pesando em seu coração. Bui! Estou um pouco assustado. Honestamente, ela estava com medo. Ela crescerá abrigada no rancho de Naoki, nunca se afastando muito de Naoki ou da segurança do rancho. E a julgar pelo que Roa havia descrito, este Pokémon dragão parecia incrivelmente poderoso. Se derrotá-lo fosse fácil, já haveria inúmeros heróis no mundo. No momento, Sylveon não conseguia nem derrotar Glaceon em uma luta de sparring. Como ela poderia derrotar um dragão temível à espreita em uma nevasca? Jirachi parou de voar e perguntou seriamente: "Então, você está desistindo de desafiar o dragão?" Boa é. Sylveon abaixou a cabeça, sentindo-se dividida. Jirachi imediatamente a animou com seu tom alegre de sempre. "Tudo bem se você não quiser desafiar. O Naoki sempre diz que todos devem viver como quiserem. Se não quiser se tornar um herói, pode se juntar à equipe de expedição e explorar a árvore do mundo conosco." Ainda havia muitas áreas inexploradas abaixo da árvore do mundo. Às vezes, os Pokémon formavam equipes de exploração para se aventurar, mapear o ambiente, coletar frutas e registrar suas descobertas. Alguns Pokémon até encontraram novos lares lá embaixo e estavam se preparando para se mudar. Sylveon pensou por um longo momento, então olhou para cima e respondeu: "Bué, vou perguntar ao Naoki." Naoki sempre tinha os melhores conselhos. Como um pai, ele os guiava quando se perdiam.
Depois de se decidir, Sylveon decidiu voltar direto para o rancho. Enquanto isso, de volta ao rancho, Naoki estava lá fora dando banho em alguns de seus Pokémon maiores. Koraidon, Ciclizar e Dragonite estavam alinhados na grama. Naoki segurava uma mangueira de jardim com um bico de pulverização, lavando a poeira e a sujeira de suas escamas. Os 3 Pokémon ficaram obedientemente parados enquanto Naoki os borrifava com água fria. Depois de completamente encharcados, chegou a hora do próximo passo, a lavagem com shampoo. Naoki pegou um frasco de shampoo seguro para Pokémon na loja de departamentos. Espremeu uma quantidade generosa nas mãos e começou a esfregar as escamas vermelhas de Koraidon. Koraidon se contraiu e soltou uma risadinha. Ah, nossa, isso faz cócegas. Não demorou muito para que todo o corpo de Koraidon estivesse coberto por uma espuma branca, espessa e fofa. Naoki riu baixinho. Ele costumava preferir shampoos que não faziam muita espuma, mas esse novo tipo produzia uma quantidade absurda de bolhas. Os Pokémon pareciam estar envoltos em grandes casacos de algodão, com nuvens de espuma grudadas em suas caudas, cabeças e até mesmo em suas asas. Apenas os olhos dourados de Koraidon e algumas manchas de suas escamas vermelhas apareciam no mar de bolhas. Ciclizar e Dragonite assistiram com curiosidade. Eles só achavam que Koraidon parecia tão engraçado agora. Naoki sorriu. Agora é a sua vez. Seus olhos se arregalaram em alarme, e eles instintivamente tentaram recuar. Mas Koraidon não estava disposto a deixá-los escapar. Com um salto poderoso, ele saltou sobre suas cabeças e caiu atrás deles, bloqueando sua única rota de fuga. Uma chuva de espuma voou por toda parte como neve. Naoki. Sério, é tão assustador assim? Ele disse, balançando a cabeça. Ontem, Palmote e Ogerpon se divertiram muito durante o banho. Na verdade, Ogerpon estava brincando, batendo espuma em si mesmo por diversão. Antes que Naoki pudesse convencê-los ainda mais, Koraidon casualmente pegou Ciclizar e Dragonite com uma garra cada, jogando-os na frente de Naoki. Os 2 Pokémon caíram derrotados, completamente resignados com seus destinos. Gaal, ah não, Aupó, salve-me. Naoki riu calorosamente ao ver aquilo. A irmã Indeedee estava por perto segurando algumas toalhas de banho e sorrindo calorosamente para a cena. Olha só você, disse Naoki apontando para o Pokémon. A irmã Indeedee e o irmão Indeedee tomam banho direitinho. Mas vocês 3 estão sempre cobertos de poeira de tanto correr lá fora. E quando choveu alguns dias atrás, vocês até entraram em casa com os pés enlameados. Ciclizar e Dragonite abaixaram a cabeça, parecendo completamente lamentáveis. Apenas Koraidon estufou o peito orgulhosamente e soltou um suspiro confiante. Agashi. Afinal, não era como se eles estivessem em apuros. Koraidon sempre corria até o rio para lavar os pés antes de voltar para casa. Vendo a expressão presunçosa de Koraidon, Ciclizar e Dragonite arregalaram os olhos em choque. Não é de se espantar que o tenham visto fugindo para o rio alguns dias antes. Então ele estava se preparando para este momento. Aquele sujeito sorrateiro. E ele nem nos avisou. Naoki observava suas interações com um sorriso afetuoso. Os Pokémon em seu rancho estavam se tornando cada vez mais harmoniosos a cada dia. Momentos como aquele o deixavam verdadeiramente feliz. Certo, vamos limpar vocês todos. Depois disso, vocês estão livres para brincar, disse Naoki. Ele enxagou a espuma dos corpos deles usando a mangueira, depois pegou as toalhas da irmã Indeedee e secou cuidadosamente cada um deles. Foi nesse momento que um Sylveon veio correndo da direção da árvore do mundo. Um pouco ofegante pela corrida, Sylveon imediatamente encontrou Naoki e animada, contou a ele tudo o que tinha ouvido na árvore do mundo, desde sua conversa com Hou até o boato sobre o dragão de gelo. Bu bu bu. Sylveon gritou apaixonadamente, seus olhos azuis brilhando de determinação. Naoki ouviu atentamente, então fez uma pausa, franzindo levemente as sobrancelhas. Um dragão de gelo que desceria sobre cidades humanas em uma nevasca, congelando pessoas em estátuas e até engolindo crianças. Por que essa descrição soou tão familiar? Não é o Kyurem. Kyurem, um Pokémon do tipo dragão e gelo, faz parte do lendário trio da região de Unova. Embora existam velhos rumores na cidade de Lacunosa descrevendo uma fera aterrorizante que desce com uma nevasca para raptar crianças à noite, Naoki claramente se lembrava de que o verdadeiro Kyurem não era nada assim. Em sua memória, Kyurem era frio por fora, mas quente por dentro, fiel ao ditado, não importa o quão frio um Pokémon pareça, ele ainda tem um coração quente lá no fundo. Kyurem também provou isso por meio de suas ações. No anime, ele até ajudou Keldeo, uma das espadas da justiça, a despertar seu verdadeiro poder. Pensando nisso, Naoki não sabia se ria ou chorava. Ele olhou para Sylveon e perguntou, quem te contou sobre isso? Sylveon respondeu rapidamente, bui bui. Era Hou. Naoki. Ele não esperava que o velho boato sobre Kyurem comendo crianças se espalhasse não apenas entre humanos, mas também entre os Pokémon. E ainda mais surpreendente, histórias da região de Unova de alguma forma chegaram até Paldea. Mas considerando que era Hou, Naoki supôs que não era tão estranho. Afinal, Hou era praticamente um viajante lendário entre os Pokémon, ouvir todos os tipos de histórias enquanto voava de região para região era natural. Então, você realmente quer derrotar aquele dragão maligno? Naoki perguntou, piscando para Sylveon. Ele se lembrou do sonho de Sylveon de se tornar um herói e não conseguiu evitar arregalar os olhos. Nossa, o próprio Pokémon dele realmente tinha ambições de derrotar Kyurem. Sylveon pareceu um pouco envergonhada sob o olhar dele. Ela deu uma patada no chão e então levantou a cabeça com os olhos brilhando, dizendo, Boei, boei. Naoki, você vai me ajudar a ficar mais forte, né? No momento ela estava muito fraca. Não teria a mínima chance contra um Pokémon como aquele. Mas se Naoki estivesse ao seu lado, ela acreditava que um dia poderia se tornar forte o suficiente. Afinal, ela tinha ouvido todas as histórias sobre como Naoki havia treinado Koraidon, Gogoat e Dragonite para se tornarem parceiros poderosos. Naoki ficou momentaneamente surpreso com suas palavras sinceras.
Você também quer ficar mais forte? Ele perguntou. Bull. Sylveon assentiu entusiasmado. Claro que posso te ajudar, disse Naoki sorrindo. Mas você precisa saber, vai ser difícil. Enquanto outros treinadores dependiam principalmente de exercícios e treinamento de batalha, o método de Naoki era um pouco diferente. Ele enfatizava primeiro a terapia dietética complementada pelo treinamento. Seus Pokémon ficaram mais fortes por meio da prática cuidadosa de movimentos, sorte, inspiração e, mais importante, comendo os pratos especiais certos. E quando chegou a hora de ajudar Sylveon a crescer, Naoki imediatamente pensou em Xerneas, um Pokémon lendário do tipo fada da região de Kalos, conhecido como Pokémon da vida. Xerneas carregava a energia da própria vida, irradiando uma aura de fada. Dizia-se até que tinha o poder de compartilhar a vida eterna. Talvez Xerneas possa ajudar Sylveon a passar por uma verdadeira transformação, pensou Naoki. Claro, isso não significava que eles iriam lutar contra Xerneas ou algo ridículo assim. Naoki suspeitava que as plantas e frutas que cresciam perto do território de Xerneas deviam ter absorvido sua força vital e aura de fada, transformando-se em plantações especiais. Era exatamente como as plantas e a água no mundo reverso estavam imbuídas de energia reversa. Se eles pudessem coletar algumas dessas plantas e frutas encantadas, Naoki poderia cozinhar refeições especiais para Sylveon, nutrindo seus poderes de fada e guiando-a para se tornar uma verdadeira caçadora de dragões. Depois de um breve momento de reflexão, Naoki teve um plano geral em mente. No entanto, ainda não era perfeito, já que ele nunca havia encontrado Xerneas antes. Depois de pensar um pouco mais, Naoki disse a Sylveon, entendo. Vou encontrar um jeito de te ajudar a ficar mais forte. Mas isso exigirá uma jornada, e isso pode não ser possível pelos próximos meses. Os olhos de Sylveon brilharam de excitação ao ouvir a promessa de Naoki, mas quando ela soube que haveria um atraso, ela inclinou a cabeça e perguntou curiosamente, Bui, por que não? Naoki explicou, porque o Deus Criador, Arceus, está prestes a despertar. Agora mesmo ele perdeu a razão e planeja punir a humanidade. Todos estão se preparando para isso. Quando tudo acabar, as coisas vão se acalmar. Depois disso terei tempo para te ajudar a ficar mais forte, aos poucos, até se tornar um poderoso Sylveon. Além disso, ouvi falar do Pokémon Dragão que você quer desafiar. Quando estiver pronto, iremos encontrá-lo juntos. Sylveon piscou seus lindos olhos azuis e assentiu obedientemente. Bui! Ok. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.